todos que estão aqui já. Gente, boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Hoje é o nosso primeiro dia da Semana de Profissões. Hoje é um dia mais simples, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre essa grande fase da vida que é começar a pensar no que você vai fazer. Vou dar algumas dicas práticas mesmo, algumas que eu dei ano passado, mas algumas novas que eu estou sempre estudando isso, né? Para ajudar vocês a pensarem um pouco de forma mais prática nisso, né? E daqui a pouco os nossos colegas professores vão entrando, cada um, né, os que puderem entrar, nem todos podem, porque muitos têm aula à noite e tudo mais, né? Mas ao longo das semanas, os que não puderem vão falar com vocês em sala disso, vão falar um pouquinho da experiência deles. Então a semana vai se estender por essa e pela outra semana. Nós resolvemos fazer assim esse ano para não sobrecarregar vocês. Ano passado foi muito legal, mas a gente pensou, acho que ficou muita coisa assim numa semana só, à tarde e à noite, todo dia. Então nós preferimos fazer dessa vez assim, hoje, amanhã e quinta-feira, né? Então quarta e sexta não tem. E aí na semana que vem, de novo, segunda, terça e quinta-feira, tá? Sempre desse horário das 6h30 às 8h30. Das 6h30 às 7h30, um grupo de profissionais. Das 7h30 às 8h30, outro grupo de profissionais. A Ana perguntou aqui, Mamedo, eu convidei amigos para participar. Pode não, deve, Ana. Podem fazer isso, tá? É uma questão não importante para a gente. O Domo se importa muito com a vocação, né? É um assunto que é muito caro para o colégio e para mim também, né? Mamedo, não tem amigos, tudo bem? Eu sei, Samizinha, mas tudo bem. Brincadeira. Mas, então, para a gente poder compartilhar isso aqui com outras pessoas, mesmo que não sejam nossos alunos, é muito especial para a gente. Então, sim, convidem amigos de vocês, tá? Pode convidar à vontade. Manda o link para eles, o link está lá no nosso Instagram também, vai ser o mesmo link a semana toda, certo? E ao longo da semana nós temos vários convidados para conversar com vocês de áreas diferentes. O conversar que eu quero dizer, para quem não participou ano passado, é o seguinte: o profissional vai contar um pouco de como ele foi parar nessa profissão. Isso é muito legal porque a gente aprende com a experiência dos outros, né? A gente vê que ninguém segue um caminho linear, previsível, certinho. E aí eles vão falar um pouco de como é a atuação dessa área no Brasil, o que você precisa para trabalhar com isso, como que é o mercado de trabalho, né? Vai falar um pouco da realidade da profissão. Nós já temos algumas coisas fechadas. Amanhã, terça-feira, das 6h30 da noite às 7h30, vamos ter engenheiros para conversar com vocês. Um amigo meu de infância, que é engenheiro mecatrônico, é doutor pela USP, vai fazer um pós-doutorado agora na Itália, cara de carreira acadêmica, mas um grande engenheiro mecatrônico, né? Ele vai falar um pouco sobre engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, vai falar um pouco sobre o que é engenharia como um todo, não importa qual, civil e tal. E aí depois uma amiga minha vai falar com você sobre engenharia agrônoma, né? Vai falar sobre essa carreira, engenharia agrônoma e zootecnia, tá? Aí, das 7h30 às 8h30, vamos ter o meu irmão, um dos meus irmãos, vai conversar com você sobre marketing digital, sobre toda essa carreira de e-commerce que está na moda, né, sobre crescer na internet, vender os seus produtos na internet. Deixa eu abrir aqui, peraí, autorizar a gente entrar. Boa noite, Arthur. Vamos ter daí um amigo meu que é economista, né? Ele vai falar com vocês sobre carreira em economia, sobre essas graduações, etc. A Samara perguntou se é o bonitinho da RI, Rudão. Não, o bonitinho da RI vai falar quinta-feira, tá? Quinta-feira, das 6h30 às 7h30, vamos falar de direito. Veio um juiz, amigo meu, que participou ano passado, um cara muito fera, aquele que eu falei para vocês em aula, né? Ele foi detentor do recorde de juiz mais novo do Brasil. É bom se cuidar, porque a Ana Júlia vai tomar esse recorde dele. Hashtag pronto falei, hashtag tô mais leve. É isso aí, boto fé. Boto fé, Aninha. Ele vai fazer uma reflexão sobre o direito, né? Sobre o que é o direito. Vai falar dos problemas do direito no Brasil e dar algumas dicas. É um cara com uma carreira mega bem sucedida. Ele é doutor em direito, ele é professor, né, da Universidade de Navarro, da Espanha. Um cara com um currículo gigantesco. Vai fazer uma reflexão muito legal sobre o que é o direito, sobre essa carreira, e vai dar umas dicas, né, para quem quer seguir essa profissão no Brasil. E aí vem um amigo meu que é advogado, vai falar um pouco sobre carreira de advogado. Aí às 7h30 da quinta-feira, das 7h30 às 8h30, vem o meu irmão, né, que é formado em RI, trabalha em relações internacionais, trabalha em uma empresa, vai falar com você sobre isso. Vem o nosso querido professor Rafael, de literatura, vai de novo falar sobre a outra carreira dele, que muitos de vocês não sabem. O Rafael era comissário de voo, né, ele vai falar sobre essa carreira. Foi muito legal ano passado. E aí um outro amigo meu que é empresário de sucesso vai falar sobre empreendedorismo, né? Vai falar sobre como ter os seus empreendimentos, sobre carreira de empresário, né? De administrador de empresas, etc. Que é uma coisa que é para todo mundo, né? Eu, por exemplo, sou professor, mas
tenho tentado empreender, né, com os meus projetos particulares. Então, uma coisa que é interessante para todo mundo. Participem de todas, né? Você vai ouvir coisas, descobrir às vezes interesses que você nunca teve antes. Teve muita gente no passado falando isso, que escolheu uma profissão que ele nunca tinha parado para pensar, né? Porque a feira fez ele pensar em profissões novas. E, né, nós vamos fazer a partir de amanhã uma lista de chamadas. Todo mundo que participar todos os dias da profissão ganhará uma bonificação, tá certo? Os nossos alunos, claro. Quem não for nosso aluno ganha um abraço. A Samara falou aqui, cuidado que a Ana Júlia vai seca no recorde. Advogado é tudo safado. Leito leve. Meu Deus, o pessoal que não é do Domus está vendo aqui que o pessoal do Domus é meio fora da casinha, né? Vai ganhar lanche na cantina, exatamente. Mas bem, gente, vamos lá então. Os que não são alunos do Domus, né? Prazer conhecer vocês. Eu sou o Udi, professor de Filosofia e Sociologia da galera aqui, de Projeto de Vida. Eu não sou de Rio Preto, mas estou aí toda semana. O pessoal do Domus é feliz, é verdade. Hoje eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre esse tema, né? O famoso mamadão. Eu tenho mamedão. Ótimo, Ana. Obrigado por corrigir. Bom, gente, seguinte. Vocês estão numa fase em que você começa a pensar o que você vai fazer da sua vida, né? E é uma fase de muitas dúvidas, porque você está numa fase que você está numa transição. E que transição é essa, Udi? Quando você é criança, você não escolhe, né, as coisas. Seus pais escolhem por você. Que roupa você vai vestir, você vai ou não sair, o que você vai assistir na televisão, qual que é a sua espiritualidade, sua fé. Os seus pais escolhem isso por você, né? Quando você já é um adulto, maduro, formado, você já sabe isso tudo para você, já sabe o que você quer, como você quer se vestir, o que você quer fazer, que filme você quer assistir, qual a sua fé, enfim, né? Quando você está na fase que vocês estão, na juventude, você está numa transição. Você já não é mais totalmente definido pelos seus pais, eles não pegam e escolhem tudo por você, especialmente profissão, mas você também não sabe o que você quer, né? Você não sabe ainda o que você quer ser, então você está aí meio que suspenso, né, nessa fase confusa. Deixa eu fazer um parênteses. Vocês podem participar, tá? Quem quiser falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, pode falar, pode desbloquear o microfone e falar, como fez a Samizinha, ou falar aqui no chat, tá, gente? A ideia é que não é que seja uma aula, é mais uma conversa. Eu tô compartilhando com vocês algumas coisas, tá? Mas bem... Resenha mó da hora. Resenha mó da hora, exatamente. É uma resenha. Quero que vocês se sintam assim mesmo, tá? E vai ser assim durante toda a semana de profissões. Vocês vão poder conversar com os nossos entrevistados. Depois da fala de cada um deles, a gente vai abrir para conversa, vocês vão poder fazer perguntas. Quem quiser fazer pergunta no microfone, conversar com eles, pode fazer. Quem tiver com vergonha, pode mandar em privado para mim, né? Ou lá na caixinha, na página do Domus, ou para mim, que aí eu faço a pergunta para ele sem citar seu nome, tá? Mas bem, a revoada do Udi. Eu ainda não sei o que é revoada, eu preciso descobrir. Mas bem, gente, dentro disso, né, desse momento que vocês estão na vida, começa a aparecer a principal pergunta. Para além do que eu gosto de fazer, que filme que eu vou assistir, aparece a pergunta o que eu vou fazer, né, na minha vida. E aí, nós temos alguns elementos culturais externos a nós que acabam interferindo muito nesse processo. Então, pensar na sua profissão, na sua vocação no Brasil, é diferente de fazê-lo morando na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou em outros países, porque a cultura interfere nisso. E aí, na cultura brasileira, tem alguns elementos que atrapalham um pouco a gente, que a gente precisa meio que se desintoxicar deles. Que elementos são esses, Udi? Em primeiro lugar, o discurso de que você tem que fazer o que dá dinheiro. Esse é o mais comum, você vai ouvir isso de muita gente. Você quer, por exemplo, ter uma carreira artística, e aliás, esse ano teremos de novo um dia voltado para artes, né? Vai ter alguém para falar de design, alguém para falar de atuação, de carreira no audiovisual, vamos ter pessoas para falar de carreira artística. Mas se você tem interesse em carreira artística, você vai ouvir gente falando assim, mas não dá dinheiro, não dá certo. Vocês vão ver que isso é mito, vocês vão conversar semana que vem com alguns artistas para entender isso. Mas essa é a primeira coisa, sempre falam assim, faz o que dá dinheiro. Depois você pode pensar em alguma coisa que você quer fazer, né? Qual que é o problema da gente pensar assim? Primeiro, o mais óbvio, qualquer coisa no fundo pode dar dinheiro. Tem gente ficando rica hoje fazendo conteúdo na internet, você vai ver o conteúdo, é o cara dançando, né? Então, tem tanta coisa que dá dinheiro que se você pensar dessa forma, você vai acabar caindo em inúmeras profissões diferentes e vai sair frustrado. Por quê? Porque só dinheiro não traz felicidade.
pessoal fala, dinheiro não traz felicidade. Só dinheiro não traz felicidade. É lógico que o dinheiro pode te ajudar em algumas coisas a ser feliz, a realizar projetos pessoais e tal, mas só o dinheiro não basta. Então, se você só está ali ganhando dinheiro, mas está numa profissão que você detesta, você não se sente realizado, você vai ser aquela pessoa, aquele personagem típico do Brasil, que é o cara que com 50 anos está tendo crise de identidade. Está largando tudo, vindo vender arte na praia porque ele não sabe o que faz ele feliz. Né? Então, pensar só assim, o que dá dinheiro, primeiro te dou uma ilusão por isso. Segundo, é uma ilusão, porque dá para você ganhar dinheiro com a sua vocação. Não importa ela qual seja. Você quer ser artista, você quer ser youtuber, você quer ser advogado, você consegue se preparar para ganhar dinheiro, né, para conseguir sobreviver dela. Um exemplo, músico. Né, nós vamos falar de música semana que vem, mas o pessoal fala, o cara é formado em música e não ganha dinheiro. Se o cara for formado em música e for um músico estudioso, profissional, sério, músico dedicado, ele ganha dinheiro com música. Ele pode tocar contratado para estúdio, pode tocar em orquestra, pode dar aula, pode fazer um monte de coisa. A Samara falou que meus pais falam que eu quero ser pobre por conta dos cursos que eu quero. Eles vão ver quando eu for presidente do BR. Depois você fala que os cursos que você quer, Samizinha, mas deve ser filosofia. Vou votar na gatinha comunista, óbvio. O André Pinotti falou, Nando Moura é um músico. Exatamente. Oh. Mas então, dá para você ganhar dinheiro. Isso é uma coisa muito importante para você pensar na sua vida. Udi, a profissão que eu quero não ganha dinheiro. Bullshit. Né? Tem um monte de gente aí que não ganha dinheiro nessa profissão, mas porque às vezes ou não está na profissão que de fato ele queria, então ele não está realizado, não consegue trabalhar com vontade, com empenho, ou porque ele não soube conseguir entender que são outras coisas necessárias para ganhar dinheiro. Vou falar um pouquinho disso já falando do Van Gogh. Então, se você se dedicar, se você for uma pessoa que sabe, que amadurece, sabe lidar com a realidade, você consegue ganhar dinheiro. E a terceira coisa é que, assim, tinha que ser homem. A terceira coisa é que se você pensa só nisso, né, eu vou ganhar dinheiro, vou ter segurança financeira. Eu já comentei isso com alguns alunos de vocês. Se você pensa só em ganhar dinheiro, né, para ter segurança, eu fiz o meu pé de meia. O brasileiro adora essa expressão, pé de meia. Eu vejo, às vezes, jogador de futebol que ganha aqui no Palmeiras 500 mil reais por mês, aí ele vai sair para jogar na China, não sei o que lá, porque ele vai ter que fazer o pé de meia. O cara não consegue fazer um pé de meia ganhando 500 mil reais por mês. Né? Ele tem que... Conhece Tacante Pablo de São Paulo? Ganha 800 mil por mês sem fazer nada. Então, o São Paulo... Você tá falando que pé de meia não dá dinheiro? Eu conheço um tipo de comércio que dá muito dinheiro, só usa o pé e a meia. E o seu celular para postar foto. Ó, lembra que tá gravando, viu? Lembra que tá gravando. Mas, gente, tá? Gente, o Pedro não sabia. Gente, se fazer vídeo no TikTok, vai ganhar vídeo também. Vai Exatamente. ganhar dinheiro também, gente. Exatamente, Samizinha. Mas bem, vamos lá. Essa foi Maria Amélia Udi. Ó, gente, então, você olha para uma coisa seguinte, o dinheiro não traz essa segurança que as pessoas pensam. Você quer um exemplo radical? Você pensa em bilionários famosos, né, que quebraram. Veja o Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. O Trump, a história dele é conhecida porque ele quebrou, ficou falido 6 vezes. Né, e ele conseguiu se reerguer 7 vezes. Quer dizer, o cara, ele virou bilionário pela última vez, agora ele continua rico. Mas o que isso quer dizer? Se pensar, só vou pensar em segurança financeira. Bicho, você pode chegar a ser bilionário e ainda assim quebrar. Né? Então, esse negócio da segurança, que o brasileiro tanto busca no dinheiro, é uma ilusão da vida. Não existe essa segurança toda que o dinheiro traz, que aí sim, agora com 60 anos eu vou fazer o que eu quero. Né? Mas bem, então, essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Vou fazer o que dá dinheiro. Não pense tanto nisso. A outra coisa que sempre falam no Brasil, faz o que dá prazer. Udi, mas isso aí é ok. Tem alguns problemas também, né? Por que, Udi? Eu tinha um aluno do 3º ano, não aqui do Domus, né? Que o Marquinhos Lindo entrou. Fala, Marquinhos, tô acabando aqui já passa a palavra para você, meu querido. Olha o bigodão dele, ó. E aí, Udi? Fala, meu querido. Como é que vocês estão? Tudo bem? Perfeito. O molecada tá se declarando aqui, ó. Vim aqui só pra te ver. Marcola. A Maria Amélia, muta ela.
Marcola! E aí? Ô, Marquinho, tô acabando já, eu já passo pra você, pode ser? Dá tempo? De boa, mano. Vai lá. Beleza. Tô falando um pouco com eles aqui sobre vocação. Mas então, gente, eu tinha um aluno no terceiro ano que ele tinha na cabeça dele que ele ia ser jogador de futebol. Né? Toda a trajetória dele estava definida para ele jogar bola profissionalmente, estava em categoria de base de time lá em Campinas. Chegou nos 17 anos, ele estourou o joelho, uma coisa muito difícil de corrigir, acabou. Né? Ele não conseguia mais exercer essa vocação. E aí lascou. O que eu quero dizer com isso? Se pautar só pelo que te dá prazer pode ser um pouco enganoso. Primeiro, porque às vezes o que dá prazer é uma coisa totalmente momentânea. Hoje dá prazer uma coisa, amanhã dá outra. E eu falo da minha experiência pessoal, a quantidade de vocês, o que me dava prazer era jogar videogame. Então eu queria trabalhar com videogame. Vou fazer design de games, vou trabalhar com isso e tal. De repente, quando eu comecei a estudar isso, passou a vontade, eu não tinha mais prazer fazendo isso. Então, se guiar pelo simplesmente o que te dá prazer pode ser um pouco ilusório, porque isso muda muito. Né? É um prazer, às vezes, muito momentâneo. E, às vezes, a gente pensa que vai ser feliz só fazendo o que dá prazer, e aí a gente se ilude quando começa a profissão e descobre os desprazeres. Né? Descobre a parte ruim, os desafios que a gente tem que aguentar. Então, qual que é o conselho que o Udi vai dar para vocês? Eu menciono sempre para todo mundo, a galera do terceiro ano já ouviu muito. A Jaqueline falou que alguns prazeres deixam de ser bons quando se torna uma obrigação também. Ótimo, Jaqueline, é verdade. Quando o prazer, de repente, passa a ser um negócio obrigatório, você vê que você não gosta tanto de fazer aquilo. Né? E aí, vou compartilhar com vocês rapidinho. Para pensar em pessoas como um Martin Luther King, tá? Alguém que... Ou uma Joana d'Arc, uma Santa Joana d'Arc. Pessoas que dedicaram sua vida a um sacrifício. Né? Pessoas que falaram assim, olha, eu vou fazer aqui algo que eu sinto que eu tenho que fazer, isso não vai me dar prazer. Você acha que o Martin Luther King, sendo preso, perseguido, caluniado, sentia prazer nisso? Você acha que a Santa Joana d'Arc, botando ali roupas de homem, indo lutar na guerra para defender a França, e depois sendo injustamente acusada num tribunal e condenada à fogueira, ela sabia que isso tudo ia acontecer? Acho que ela sentia prazer? Não. Mas o que essas pessoas tinham na cabeça, então, Udi? Elas tinham uma questão que era a realização. Eu vou fazer o que eu sinto que eu sou chamado para fazer. Né? E é esse o tema da nossa feira de profissões. Essa palavrinha mágica, vocação. Vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado. Quer dizer, você pensar naquilo que parece que você é chamado a fazer. Não é? Chamado por quem, Udi? Aí vai de cada um. Chamado por Deus, por Alá, pela mãe Gaia, pela mãe natureza, pela energia do universo. Chamado por habilidades naturais minhas, não importa. Mas a ideia de você parar e pensar um pouquinho o que eu sinto que eu preciso, que eu posso fazer de diferente nesse mundo. Eu vou dar, deixa eu só ler o que o pessoal falou, que vocês estão só zoando o Marquinhos, né? A Samara falou que muita gente que faz letras por gostar de ler, depois cria um ódio enorme por isso, tipo sentar e ler um livro de boa. É verdade, Samizinha. Que essa é uma coisa, o cara sente prazer em ler, é diferente de ter prazer em trabalhar com literatura. O cara sente prazer em jogar bola, é diferente de jogar futebol. O cara sente prazer tocando guitarra, é diferente dele viver disso. Não é? Quando nós pensamos em vocação, então, a dica prática do dia é a seguinte. Comecem, pensem muito nisso, tá? Na vida de vocês agora. Uma dica para você começar a pensar nisso. Para além do que dá prazer, você pensar em coisas que você sente que você tem uma habilidade, um chamado para fazer aquilo. Udi, quais são os sinais que eu tenho de um chamado, de uma vocação? Eu sempre conto para todo mundo a história do grande psiquiatra austríaco, que está aqui no chat o nome dele, o Viktor Frankl, né? O livro principal dele, que eu sempre indico para todo mundo, todo aluno meu que leu esse livro falou que mudou a vida dele, chama Em Busca de Sentido. Tá? O Viktor Frankl, alguns já conhecem, ele é um psiquiatra que era um prodígio, né? Desde cedo ele trocou correspondências com Freud, ainda adolescente, né? Ele tinha o sonho de criar algo relevante na psiquiatria. Ele queria ajudar especialmente jovens depressivos. Ele criou um programa lá em Viena, nos anos 20 do século passado, que conseguiu. A Viena tinha uma taxa muito alta de suicídio entre jovens. Ele criou um programa que em poucos anos conseguiu zerar a taxa de suicídio em Viena, né, atendendo os jovens. Então ele tinha esse chamado, essa vontade de fazer algo que contribuísse com esse drama que ele via as pessoas sentindo, que era o drama de não ter sentido na vida. E aí o que acontece com o Frankl? Ele era judeu, né, ele morava na Alemanha, então vocês sabem o que aconteceu. Né? Ele, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele tem a oportunidade de sair dos Estados Unidos com uma bolsa de mestrado,
Mas os pais dele, a irmã dele, a esposa dele não conseguiram. E aí ele não quis sair, não quis deixá-los sozinhos. Ele quis ficar com eles. Assim, tão logo ele ficou com eles, poucas semanas, meses depois, todos eles foram capturados pelos nazistas e levados a campos de concentração. No campo de concentração, o Franklin passa pela experiência que ele descreve nesse livrinho aí, Em Busca de Sentido. Quem quiser o livro, eu tenho o PDF dele, tá? Eu passo para vocês. O livro, ele vai contando toda a trajetória dele no campo de concentração, e ele vai contando o seguinte, que ele percebe que ali dentro, ele separou os prisioneiros em 2 tipos. Aqueles que, de algum jeito, a cada dia que passava, estavam mais assim, destruídos, mais frágeis, e não era uma coisa física, o cara não estava doente, mas ele estava cada dia mais fraco, mais vulnerável, o cara ia morrendo lentamente. E outros, por outro lado, não é que suportavam aquilo, mas que a cada dia que passava, os caras estavam mais fortes, mais motivados. Ele falou, pô, como isso é possível? No livro ele descreve muito como era ser um prisioneiro no campo de concentração, tá? É bem cru assim a descrição, você vai entender o sofrimento que era. Ele narra ali que eles dormiam em 8 em cima de uma única cama, né, um em cima do outro, raspavam o cabelo, escreviam um número no peito, era o seu nome a partir daquele dia. E mesmo nesse sofrimento extremo, trabalhando, sendo vítima de experimentos científicos, os caras estavam cada dia que passa mais fortes, né, mais de cabeça erguida. E o Franklin tenta entender o que esses caras tinham, inclusive ele, que ele também estava se sentindo assim. E aí ele começou a analisar e percebeu o seguinte, aqueles que conseguiam suportar o sofrimento eram aqueles que tinham uma coisa para resolver depois daquela experiência. Né? Ele tinha um chamado, ele falou, não, eu tenho que sair daqui porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que encontrar minha esposa, meus filhos. Ou seja, ele tinha algo... Ô Marquinhos, acho que seu áudio tá ligado, você podia mutar, por favor, que tá dando chiado. O pessoal chama Marcão. Foi mal, mano. Tranquilo. E aí ele percebe que aqueles que estavam pensando no futuro, tinham o que eles chamam de big picture, né, um plano lá na frente, eram aqueles que suportavam o sofrimento. Enquanto aqueles que só pensavam no aqui e agora, aquela famosa frase, sabe, carpe diem, aproveite o dia, essa frase é perigosa. Porque muita gente vai fazer assim, pô, o que importa é só o momento. Se o momento for uma porcaria, minha vida perdeu o sentido. E era o que aconteceu com a maioria dos prisioneiros. Né? O cara não conseguia pensar, não, e amanhã? Amanhã talvez eu saia daqui. Não, o cara só pensava no aqui e no agora e aí ele ia sendo destruído aos poucos. E o Franklin percebe que aqueles que pensavam no futuro, como é o caso dele, ele falou que ele pensava em sair dali e encontrar os pais, a esposa, a irmã e o irmão. E ele pensava em sair dali e realizar o sonho dele de escrever algo para a psiquiatria, para a psicanálise. Isso motivava ele a cada dia suportar aquele sofrimento. Daí ele formou uma frase que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês, que é o homem suporta qualquer coisa, exceto o sofrimento sem sentido. Isso quer dizer, o sofrimento que para você tem algum sentido, para você ele vai te trazer alguma coisa, tem um significado naquilo, você suporta. Então, por isso que, por exemplo, um Martin Luther King ou uma Joana d'Arc suportavam todo o sofrimento pelo qual eles passaram, porque para eles aquilo tinha um sentido. Quando para você não tem sentido nenhum, quando para você aquele sofrimento parece que não vai levar você a lugar nenhum, você não suporta ele. E é essa a primeira sacada que a gente tem para pensar na nossa vocação, na nossa vida. Você parar e pensar, por que muita gente começa uma profissão e desiste? Né? E vocês falaram aqui da pessoa, por exemplo, que começa a trabalhar com literatura e descobre, nossa, ele acha aquilo um saco. Porque você não pode pensar só no que te dá prazer. Você tem que pensar o seguinte, toda profissão tem um ônus. Esse papo de coach hoje em dia, tem coach que fala assim, se você faz o que você quer, você não vai trabalhar um dia da sua vida, você só vai sentir alegria, prazer. Isso é uma coisa totalmente alienada da vida humana. Toda profissão tem o ônus, tem o sofrimento, tem a parte difícil. Né? A diferença é que quando você se sente realizado naquilo, quando para você aquele sofrimento todo tem sentido, você suporta ele. Então, por exemplo, o cara que tem carreira para ser artista, para ser músico, ele tem a paciência de sentar e estudar todo dia. Aquele amigo meu que vai conversar com vocês, que é violoncelista profissional, ele estuda 5 horas por dia de violoncelo. E estudar não é gostoso, estudar música. Não é só ficar tocando, é ficar fazendo exercício. A mão dele fica toda cheia de bolha, o peito dele fica machucado por causa do suporte do violoncelo. É muito chato ficar estudando. Mas para ele aquele sofrimento todo tem um sentido, porque ele está ficando bom naquilo que ele se sente realizado. Né? Então, em qualquer profissão que você for ter, você tem que pensar não só assim, sinto prazer fazendo isso. Você tem que pensar também no seguinte,
eu suporto a parte ruim dessa profissão? Eu aguento o ônus dela? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Esse é o primeiro conselho do Udi para vocês. Mas, Udi, como é que eu faço para pensar nisso? É aí que tá, vou dar um conselho prático para vocês, guardem isso. Não é só pensar, é fazer. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, as pessoas tinham menos crise vocacional do que hoje. Perguntem aos seus avós, aos seus pais. Por que, Udi? Talvez por entre outros motivos, porque as pessoas começavam desde muito cedo a fazer algumas coisas, algum ofício. Alguma coisa que ele fazia com o pai, com a mãe. Desde cedo a criança começava, não foi um trabalho infantil não, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando de fazer alguma coisa, alguma habilidade. E isso ajudava ela a se conhecer melhor. Então uma dica prática para o Udi é você começar a assumir algumas responsabilidades para a sua vida. Comece a tentar aprender algumas coisas, não só teoréticas, práticas mesmo. Comece a aprender, sei lá, a costurar, a fazer bolo, a marcenaria. Comece a assumir alguma responsabilidade. Cuida de algum projeto, né? Participe de coisas diferentes. Por quê? Porque indo para a prática, para a vida prática, você vai começar a descobrir coisas que você gosta de fazer e coisas que você é bom de fazer e coisas que você suporta o sofrimento de fazer. Você não descobre isso na imaginação. Gente, ficar só na imaginação é assim, é ficar no mundo das ideias. Você fica totalmente alienado, fica numa bolha, né? Então, você tem que ir para a prática. Então, a dica prática do Udi é começa a pensar em coisas, conversa com seus pais, algum amigo, faz aula de desenho, faz arte marcial, faz balé, não importa. Começa a fazer coisas práticas que você vai começando a descobrir habilidades que você tem, que você nem sabia. Você começa a descobrir coisas que você consegue fazer e fala, pô, eu sou muito bom nisso, né? Então, começa a fazer isso, que vai aumentar muito o seu grau de autoconhecimento. Vai começar a aumentar muito o quanto você sabe do que você é capaz. Isso pode começar a te ajudar. Por quê? A grande frustração da maioria de vocês, eu imagino, deve ser a seguinte. E se eu escolher o meu curso errado? Né? Nossa, eu comecei a faculdade, errei. Né? Não era o que eu queria fazer. E aí você vai pensar o seguinte. Muitas pessoas começaram cursos e mudaram, foram fazer outros cursos, e daí descobriram o que eles iam fazer. Esse tempo que eles estavam cursando outra coisa, foi um tempo jogado no lixo? Não. Muita coisa que eles aprenderam ali, eles vão reabsorver. E aí entra uma outra frase que o tio quer que vocês guardem no coração, tatua, escreve na sua bio do Instagram, né? Que é a reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. Essa frase é de um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Isso quer dizer, a gente tem a ilusão de que a vida vai ser linear, né? De que eu vou começar uma formação aqui na faculdade, fiz um curso, estou totalmente direcionado para exercer uma vocação, uma profissão. Acabou. E aí a vida não é assim. Né? Você vai tentar inúmeras coisas e vai demorar bastante para você ir descobrindo realmente a sua vocação. E tudo que você fizer de errado nesse processo não vai ser jogado fora. Você vai reabsorvendo e vai tirando aprendizados disso. Então, o Udi, como eu disse, fiz 6 meses sem a computação. Esses 6 meses sem a computação foi um ano que eu joguei fora da minha vida, porque eu entrei na faculdade só no ano seguinte? Não. Esses 6 meses fazendo ciências da computação, eu aprendi muita coisa que foi útil para minha carreira de professor. Fiz amizades, acabei aprendendo algumas coisas, descobrindo algumas coisas que me ajudaram muito depois. E é assim com muita gente. E às vezes, você vai descobrindo que você vai ter várias vocações ao longo da vida. Tem gente que trabalha com uma coisa por 10 anos e depois vai lá e vai fazer outra. E esses 10 anos que ele trabalhou, ele não estava infeliz. Ele só foi descobrindo coisas novas e fazendo trabalhos novos. Então, a última coisa que eu vou falar para passar para o Marquinhos, eu quero que vocês pensem o seguinte, pensar na nossa vocação é entender que achar um sentido para a sua vida... Pelo visto, que medo isso. Pedro de novo. Eu não sei qual que é desse cara. Deve ter algum problema mental, coitado. Mas... Meu Deus do céu, por que você não colocou a reunião, tipo, pra você permitir as pessoas... Eu permito, mas ele entrou com outro nome, entrou com o nome de Maria Alice. Aí você zoou. Ele entrou com o nome de Maria Alice. A gente deixa entrar, a gente não sabe quem é, né? Mas bem, desculpa por isso, gente. A pessoa tá precisando de ajuda, coitada. Mas, continuando. Então, a vocação nossa não é só um trabalho. Ela é uma coisa muito maior do que isso, né? Ela passa aqui por todo um processo e você entender que a sua vida é um monte de coisas que vão se juntando aos poucos, formando os cacos, né? E dando aqui o sentido da sua vida.
Então, por exemplo, minha vocação é ser professor, mas não é só dando aula em escola. Eu sou professor fazendo muitas coisas, participando de ONG, participando de instituto, dando aula na internet, etc. E eu quero que vocês pensem, para encerrar, na vida de algumas pessoas que às vezes encontraram uma parte da sua vocação, foram muito bem realizadas, mas ainda assim foram infelizes. Por exemplo, o famoso pintor, o Van Gogh. Né? Vocês conhecem a vida do Van Gogh? Sim, o cara não é que ele fracassou, né? Mas ele era visto como fracassado, foi internado. Não, um rolo muito grande. A Fábio eu sei que usa foto de anime, lixa. Oi? Isso. Ele era muito infeliz, muito frustrado, né? Isso porque, Udi, ele estava na vocação dele errada? Não. Eu não tenho dúvidas que a vocação do Van Gogh era ser um pintor. O problema do Van Gogh, né, que teve uma vida muito sofrida, ele não se realizou pessoalmente, ele era muito, muito amargo, muito infeliz, né? E outro grande artista parecido com ele é o Mozart. O Mozart também teve uma vida muito ruim, né? Ele se perdeu com bebida, com farra, morreu muito cedo, com 35 anos, né? Provavelmente dos efeitos da bebida, tá? Não se sabe ao certo, ele foi enterrado como um mendigo, tá? É que essas pessoas acharam uma parte da vocação delas, que era ali uma atividade principal, mas não acharam outras. O caso do Van Gogh, ele não conseguiu achar uma forma de sobreviver, de trabalhar. Então o cara era um gênio da pintura, mas ele nunca conseguiu ganhar dinheiro com aquilo. Né? Então por isso ele estava sempre quebrado, falido, pedindo dinheiro emprestado para os outros. Isso faz parte da vocação também, você achar as formas de trabalhar, você achar a sua vida pessoal, faz parte da vocação, se você vai casar, ter filho, ser solteiro, né, ter vida celibatária, enfim. Então a vocação não é só a sua profissão, não vai ser só formada pela graduação que você vai fazer. Ela é um todo que vai sendo construído muito calmamente na sua vida. Eu diria que só acho que uns 2% das pessoas descobriram sua vocação antes dos 30. Isso é normal. E todo esse tempo, esse processo, vai te ajudando a construir essa vocação. Então, você entender, por exemplo, a Ana Júlia gosta muito de pintar também, mas ela não sente se ela quer trabalhar com isso. Quer dizer que a Ana Júlia é pintora ou não? Quer dizer que ela é pintora e outra coisa também. Ela pode trabalhar, sei lá, num banco, né, ter uma carreira ali como gerente de banco, ela gosta disso, e em casa, depois do expediente, ela pinta. E ela é essas duas coisas. Né? Então, profissões diferentes ou trabalhos, vocações diferentes não se anulam. Então não pensa assim, putz, eu preciso achar um curso, uma faculdade que vai definir o que eu vou fazer por resto da minha vida. Não é assim. Né? O Van Gogh, se ele tivesse conseguido encontrar a vocação dele plena, ou seja, além da pintura, achar uma forma de trabalhar, de sobreviver com isso, organizar a sua vida pessoal, ser feliz no seu relacionamento, achar uma esposa, ter filhos, ser feliz e tudo mais, ele teria sido, acredito, um pintor ainda mais genial, ele seria ainda mais realizado. O Mozart também, talvez ele teria vivido bem mais, né? O Mozart morreu muito cedo. Então, pensem nisso, você não vai achar de uma vez um curso que vai definir toda a sua vida. Começa a pensar, descobrir habilidades, coisas que você gosta de fazer. E aí você vai, nessa semana aqui, conversar com muita gente que vai compartilhar com você coisas que, de repente, você nunca parou para pensar e você fala, pô, posso pensar em fazer isso. Aí você vai ver o nosso querido Marquinhos, que eu vou passar a palavra para ele agora, falar um pouco da história dele, de como ele chegou nessa profissão, falar um pouco dela. Vocês vão ver que o Marquinhos faz coisas diferentes. Professor, mas trabalha também com perícia. O Alessio depois vai falar com vocês, idem. Né? O Alessio faz um monte de coisas diferentes, fez um monte de coisas diferentes. Vocês vão ver que muitos outros professores também, como o Rafa de literatura, né? E você vai ver que você tem que botar a cara a tapa, cara. Você tem que fazer, você tem que praticar. Vai atrás, desenvolva habilidades. Pega na internet, no YouTube, aula de desenho, começa a desenhar. Aula de yoga, enfim, faz qualquer coisa que te chama um pouquinho a atenção. E nisso você vai se conhecendo melhor. E aí você vai entender que realizar a sua vocação plena não é só escolher uma faculdade, é uma coisa muito maior do que isso. Eu vou passar para o Marquinhos, para ele falar um pouco com vocês, aí depois que o Marquinhos falar, vocês falam também, tudo bem? Aí vocês falam da sua experiência, falam como que vocês se sentem, tragam suas angústias, tá? A sessão descarrego, vocês vão falar um pouco do que angustia vocês, das dúvidas que vocês têm, das coisas que vocês ouvem que desmotivam vocês, tá? Mas bem, gente, vou parar por aqui, pra vocês não ficarem enjoados. Marquinhos, vai lá, meu querido, brigadão por ter topado participar. Marquinhos, por pessoal que não é do Domus, está aqui assistindo, é nosso professor de Química, é um querido de todo mundo aqui, né? Trabalhou com a gente por um bom tempo, agora ele também trabalha como perito, né? Ele vai falar um pouco disso com a gente, e tem o bigode mais estiloso do Domus, né?
Então é isso. Valeu, gente. Marquinhos, passo para você, meu querido. Old, valeu, mano. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Só confirma para mim, porque eu tô no celular, eu vim trabalhar, pra você ver. A profissão que eu assumi para mim, não falo que é uma vocação, mas é a profissão que eu tô agora, tem essas coisas. Então a gente trabalha de madrugada, trabalha à noite, trabalha o tempo todo, às vezes não faz nada. Então acho que faz parte também. Vai mostrar corpo pra gente? Vai mostrar o quê? Corpo pra gente? Eu posso mostrar partes, ó. Tem uma geladeira aqui do lado, tá vendo? Eita, eita. Mas eu tô aqui, eu não tô vendo o chat, depois eu acho que eu posso ver o chat aqui e conversar com vocês. Na verdade, só para contar, né, como que eu vim parar aqui, o que eu já fiz da vida, né, nesses 22 anos que eu tenho, né, Udi? E mais um pouquinho, mas, pessoal, pode abrir o microfone aí, pode falar. Quem não é do Domus, eu fui professor por 4 anos, então eu entrei em 2017 e fiquei até o meio desse ano. Eu acabei abandonando vocês no meio desse ano. Foi por questões até de vocação, né, de pessoal, de engrandecer a gente. Doutor, para saber o que eu queria da vida mesmo ou até onde a gente poderia chegar. A escolha da profissão, de ser químico, na verdade, foi no susto, eu acredito. Era uma coisa que eu gostava no colégio, era uma coisa que eu tinha para minha vida que um dia eu gostaria de fazer, e a primeira oportunidade que eu tive, eu prestei o vestibular, passei e fui. Então, assim, não foi nada planejado, era alguma coisa que a gente tinha, mas eu não sabia se teria dinheiro a partir disso, e realmente não tem, não, não é assim, tem sim, mas tem que perseguir, tem que ir atrás. Então, na minha formação, eu fui químico, eu fui mais para a parte ambiental, lá no começo da carreira, não sabia o que viria, mas era uma parte que eu gostava, era uma parte que eu me identificava e eu não precisava estudar para isso, né? Depois eu acabei fazendo um mestrado em cima desse tema também e terminei o doutorado também. Então eu fui assim, no máximo que eu acho que eu consegui apostando nessa profissão. Hoje eu faço alguma coisa assim? Não. Hoje eu trabalho como auxiliar de necrópsia aqui em Votuporanga também. Tem outras atividades que a gente faz, mas é uma coisa totalmente diferente que eu não uso aquilo que eu achei que eu nasci para aquilo, né, na minha profissão hoje. Vou ficar nessa profissão para o resto da vida? Não. Eu tenho certeza que não. Eu tenho ideias do que eu vou fazer. Isadora, depois a gente conversa. Você vai ver. Não, zoeira. Nossa, tem uma mensagem para responder da Isadora até hoje. Acho que faz uns 3 meses. Não, vai tomar no seu. Olha, eu só não falo porque estão sendo gravados. Tá gravando. Mas eu tô pensando na resposta, é por isso. É uma Tava questão tomando banho, né? muito filosófica. Eu acho que eu preciso pensar, né, para responder. Não, na verdade, esqueci mesmo. Mas vou responder. Hoje eu não tinha preparado nada, cara. Eu acho que meu processo, ainda tô em processo de encontrar alguma coisa, sabe? Então, eu tenho limites, como eu falei no Domus, eu tenho até um certo tempo, não é um tempo de validade, mas até um tempo que eu acho que eu estou aprendendo e está me somando naquele ambiente, naquele espaço. A partir do momento que eu não olho e não sinto que me pertence ali, ou que eu estou, assim, aprendendo, ou que está me desafiando, eu vou procurar alguma coisa. Então, eu sempre vou pulando, assim, de um galho para outro para poder aprender e absorver o máximo que eu posso daquilo. Sei tudo? Não sei. Eu tenho certeza que uma coisa que eu não nasci para fazer é ser professor. Eu acho que eu tinha todo o perfil de não ser professor. Eu passava o pé no aluno, eu corrigia a prova pelo nome, várias vezes. E, então, assim, desculpa. Então, chutava os alunos, verdade, fazia bullying.
Então, era uma coisa que eu não tinha, mas eu gostava muito. Eu acho que eu tô aqui hoje pela saudade que eu tenho deles quando a gente dava aula. Então, era uma coisa que me fazia bem, né? Até no meio da pandemia me fez bem, mas chegou numa hora que eu precisava de um desafio a mais. Eu até falei para eles, eu precisava me cuidar, eu precisava, assim, me entender e saber onde que eu estava para buscar alguma coisa a mais. Como na química, eu acho que na vida, eu acho que o equilíbrio tende as coisas ruins. Então, sempre você tem que estar se permitindo e se desafiando a fim de você melhorar. O equilíbrio na química tende a zero, a reação para e você para. Eu acho que é mais ou menos isso que eu levo para a vida, sabe? Então, eu tenho um prazo de validade no IML, eu tenho um prazo de validade nos outros projetos e em tudo que a gente está fazendo. E eu acho que isso que me faz bem, sabe? Então, eu agradeço o convite hoje aí para falar para o pessoal. Faz tempo que eu não vejo e não falo com alguns, mas o telefone está aí, vocês podem mandar mensagem e talvez eu responda, né, Isadora? Pode sim. Não, não manda Ô, nada mó pro cara, desumilde. mano. Ele tá há 5 meses sem me responder uma dúvida da prova, pra vocês terem noção, hein? Se eu te falar que eu corrigi metade das provas do que eu já apliquei no colégio, vocês acreditam? O resto foi tudo pelo nome. Eu vi o nome e falei, acho que Isso merece. explica muita coisa. Pode ser. A sua cara fazer isso, eu não duvido, não. Como assim, Marquinhos? Não é? Eu não duvido nada, mano. Essa verdade, Gabriel. É o instrumento mais cretino de avaliação de aluno, é uma prova. Você não sabe como que ele tá. Então, às vezes é a participação, às vezes é o quanto que essa pessoa se dedica que me faz, assim, acreditar nela e dar a nota, sabe? Então, muitas vezes eu passei direto na sua prova, é verdade, eu assumo e é isso. Mas, galera, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu acho que fica legal fazer um bate-papo, né, Udi? Sim, sim. Eu só ia te pedir se você podia falar um pouquinho. Alguns alunos pediram para falar um pouco não só de perícia, mas de químico mesmo, né? O que um químico pode fazer além de dar aula. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? Como que é o trabalho tanto de químico quanto na perícia, né? Que tem vários alunos nossos que querem trabalhar com perícia, cara. Achei bem interessante isso. Aí a gente já abre para pergunta deles daí. Quem quiser mandando pergunta, pode ir mandando já, pessoal, tanto no chat. Aí, quando o Marquinhos acabar de falar, pode falar também, beleza? Demorou, depois eu dou uma olhada aqui. Em relação ao químico, eu tive algumas oportunidades de emprego logo que eu saí da faculdade. Então, no momento que eu me formei, você já tem algumas oportunidades de estágio, você já vai crescendo, mas você vai ser aquele químico de bancada, aquele que fica atrás de processo, de análise. Geralmente você sai como uma pessoa para análises químicas ou bioquímicas, depende aí do seu grau, né? Em relação a salário, não é um salário muito atrativo, porque um químico não sai com muitas atribuições, que a gente fala, com muitas competências. Você sai bem cru ali da profissão, mas você consegue desempenhar boa parte de processo. Então, você consegue assinar um processo químico, você consegue participar de um processo de produção de alguma coisa, até de algum medicamento ali, de alguns testes, mas é um químico de bancada, é um químico de processo ali, que vai entender e vai se concentrar muito num processo, numa dada síntese, por exemplo. A gente pode trabalhar tanto com a parte de qualidade, que hoje está na moda, então toda a indústria, vamos falar assim, a grande indústria, a indústria fina, aquela que tem mais grana, tem um processo de padrão de qualidade, tem de se enquadrar aquela coisa, aquele produto em uns padrões, até para exportação, enfim. Isso aí está absorvendo muito do pessoal que faz química. Então, se eu fosse apostar hoje, faça alguma coisa de qualidade ou de especialização em análises, por exemplo, porque o mercado tem vaga e você vai sair daí e vai estar empregado. Eu não fui para essa parte, eu tive a oportunidade de até algumas indústrias em Mirassol, de produtos químicos, de medicamentos, mas eu ia ficar sempre atrás de uma bancada, então eu não quis, eu fui para o mestrado. A bolsa de mestrado quase equivalia ao salário inicial de um analista, por exemplo.
Então, eu fui para o mestrado, fui para uma parte que eu não conhecia, né, da síntese, da orgânica, da bioquímica, e ali eu já aprendi que se eu quisesse crescer, eu tinha que estar constantemente me formando e me especializando em alguma coisa. Eu fui para a parte de sucroquímica e química analítica. E aí é um mundo totalmente assim bizarro, de uma concorrência absurda. Por quê? Eu fui para um polo Ribeirão Preto, imagine, no meio de um monte de químico e no meio de um monte de cana. Então, tinha muita gente ali e vamos falar assim, muita gente competente. Então, assim, eu já comecei a ver que eu não sairia da escola ou da faculdade ganhando 5 mil reais, como é a ideia de todo mundo aí, agora, sei lá, ganhando 10. Mas, enfim, eu tive um banho de água fria a hora que eu cheguei em Ribeirão. Não só por onde eu estudei, na USP lá, que nada se compara, vamos pensar assim, a concorrência interna. Então, o pessoal é muito, vamos falar assim, chega até perder a amizade por conta de projeto, de oportunidade. Então, isso me chocou um pouco. Mas ali eu já vi que se eu quisesse, eu tinha que continuar estudando e buscando conexão, buscando gente para poder, assim, trabalhar. Mas um químico mestre é onde que trabalharia? A gente já começava a dar aula, já começava, assim, a entender, e eu já não era mais o cara de bancada. Um químico com mestrado, pelo menos, é um cara que já tem uma equipe, que já consegue, assim, coordenar, que já consegue começar um projeto e terminar entendendo todas as etapas. Vai te custar um pouco mais, mas você ganha mais por isso também. Ali eu te falo, se eu quisesse ir para o mercado de trabalho, eu tinha que ter parado no mestrado. Afinal, você vai para o doutorado, você fica over, que eles falam no mercado, com pouca experiência, porque você só estudou, e você fica muito qualificado para um cargo que não tem, assim, gente que te paga para isso. Então, eu falo, não, ali eu tive que decidir se eu queria voltar para o mercado de trabalho ou continuar estudando, eu fui continuar estudando. No mestrado surgiu a oportunidade de prestar para cá, para o IML, assim, eu estava terminando o mestrado e todo mundo falou, presta, vai que um dia chama, vai que um dia você está buscando outra coisa. E o meu concurso foi em 2013, se eu não me engano, ou antes. E então eu estava no meio do processo assim, não, eu quero ser acadêmico, eu quero dar aula em universidade e tal. E, bom, enfim, fui para o doutorado, cheguei no doutorado, outro banho de água fria, vendo que a gente se formou, se tornou muito qualificado e não tinha indústria, cargo ou pessoa que absorveria ou pagaria o tanto que você vale no mercado, vamos falar a verdade. Aí você teria que dar um passo para trás. Então, comecei a mandar currículo e era sempre a mesma história. Você está muito qualificado, então isso é ruim para a indústria, é ruim até para fora, né, para multinacional, alguma coisa assim. E para a academia, ou seja, para tornar um professor aí, teria que ter um concurso, ou teria que ter uma vaga para cientista, que aqui no país a gente sabe que está totalmente congelado, está tudo bagunçado. A gente não sabe a perspectiva isso, daqui para frente, né? E aí eu já tinha, vamos falar assim, pegado raiva. Pegado raiva no sentido, não sei se vale a pena o tanto que eu estudei, se a minha vocação é essa mesmo, e se eu joguei 12 anos de formação no lixo. E aí eu falei, desculpa a palavra, mas falei, foda-se, isso aí, eu fiz porque eu quis. Então, até um dia eu fui na escola que eu estudei, em Urupês, e até a diretora perguntou assim, uai, você fez o doutorado, por quê? Você não vai ser professor, ou você não quer ser professor? Aí veio o velho, o Marcos, assim, eu falei, eu fiz porque eu quis, porque eu gostaria, e pronto. E era o que eu queria mesmo, e vamos falar assim, você não tem nada a ver com a minha vida. Era mais ou menos isso. Eu fiz, e hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou doutor, claro, não vou pôr o doutor em todo lugar, mas eu fiz até o máximo que eu quis. Então, assim, Udi, na parte de mercado de trabalho, eu penso, não se qualifique demais. Não pensa que você vai ser assim, vou estudar o máximo que eu puder para ser o mais foda, para ser o CEO de uma empresa, porque eu sei tudo de processo. Não.
a prática te ensina tão bem quanto a teoria. E se você não colocar a teoria em prática, você só vai ter uma linha no currículo. E é isso que me incomoda um pouco. Então, um dia, quem sabe, eu vou usar o que eu tenho, o que eu estudei para alguma coisa, mas enquanto isso, para mim, a realização pessoal, sabe? Então, acho que isso vale muito por enquanto. Tá guardado, eu sei muito de química, eu estudei muito para isso, então é uma coisa que um dia eu vou usar. Agora, na parte de IML, né, assim, eu posso falar para vocês que eu já vi muita coisa, a gente ainda costuma ver, entende não só do processo de anatomia, de um monte de coisa, mas entende um pouco de psicologia também, da cabeça das pessoas e o que elas pensam um dos outros, né? Então, para eu entrar aqui, a gente tem que estudar criminologia, tem que estudar anatomia, biologia, química também faz parte. Então, assim, é um rol de coisas a mais que eu não vou usar para nada. Mas a minha formação como químico me ajudou muito a organizar, a pensar de uma maneira linear. E hoje, durante um exame necroscópico, ou antes, né, quando a gente fazia mais, era muito mais fácil, porque eu não comecei do zero na profissão. Eu comecei da experiência que eu tive no mestrado e no doutorado, por exemplo. Então, hoje, eu vou mudar de carreira daqui a amanhã, por exemplo, eu não comecei do zero. Eu começo da minha experiência e de toda a bagagem que eu trouxe, de todas as pessoas que eu conheci e conversei ao longo do processo, sabe? Então, o Alessio. Salve, Alessio. Marquinhos. E aí, Wood? E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Estou na minha casa. E você, Marquinhos? Tá tudo bem? Tudo bem comigo. Ariela, tudo bem? Cara, tô... Olha, obrigadão por entrar aí. Oi, pode falar, Marquinhos. Eu acho que atrapalhar, isso. Imagina. Que isso? Eu acho assim, só para finalizar a parte do IML, a gente não fica restrito só ao exame e tudo. A gente conhece todo o processo de investigação do crime, de como aquilo vai ajudar não só a vítima, como a família. Então, tem toda uma questão moral, eu acho, por trás disso aí. Então, se eu estou fazendo a minha parte perante a sociedade, é desse jeito que eu penso. É aqui, é nessa profissão que eu estou dedicando parte do que eu aprendi à sociedade, assim. Coisa que eu não conseguia ainda aplicar na química, por exemplo. Então, eu acho que eu estou devolvendo um pouco e isso me faz bem. Por mais que seja um cargo bem ingrato, umas coisas bem complicadas, né? Mas tem chat aí? Quer trocar uma ideia? Ou antes de eu carpir? O Alessio vai falar um pouco também da carreira dele. Eu fiz uma pergunta lá. Mas, o Alessio, eu vou só responder as perguntas pro Marquinhos antes, porque ele tem horário, tá? Pode ser? Sim, tranquilo. Mais ou menos tranquilo agora. Além das declarações de amor aqui, Marquinho, né? A Isadora falando que se sentiu mal por ter dormido já em aula sua, né? A Isadora já dorme, toma banho durante a aula, né? A Isadora faz de tudo. Posso contar um segredo para vocês, Isadora? Conta. Que você falou, a gente não liga. No fundo, a gente não. Beleza? A gente se preocupa. Mas, desculpa, não dá para pegar na mão sempre, sabe? Então, sim, a gente tá aqui tudo, a gente alerta, mas faz parte do aprendizado também, deixar que você se ferre um pouco, sabe? Sim. Mas eu tinha muito sono na escola também, eu dormia demais, principalmente em aula de história. Eu sei do que eles estão falando, cara, aqui eu dormia na aula de matemática e eu adorava meu professor de matemática. E hoje eu sei o quanto ele era bom de verdade, cara, e eu me sinto mal que eu não aproveitei ele como eu deveria, sabe? Então acontece isso às vezes. A gente gosta muito do professor, da aula dele, mas a matéria já vou dormir, né? Já ouvi isso também, mas eu não deixava dormir não, falar, pelo menos vai fazer uma coisa aí, mas não dorme não, fica feio. Fica feio pra mim. Não, pode falar, Marquinhos, desculpa. Eu tô lendo o chat aqui, acho que é a Jaqueline. Eu não sei quem é a Jaqueline. Eu acho que a Jaqueline não... a Jaque mandou uma pergunta aqui, ó. Quer que eu leia para você a pergunta? Eu tô lendo. Um curso na área de necropsia, né? Para trabalhar com isso no futuro.
mas eu não encontrei nenhum aqui em Rio Preto. Você sabe se tem algumas cidades... Ô Jaque, tem cursos assim, mas eu te falo, nenhum vai te preparar para a vivência que a gente está tendo aqui. Tem cursos que não são homologados. Eu acho que aí em Rio Preto, a única que oferece é a Uniterp, mas ela não oferece sempre. Então, tem uns amigos de profissão que são professores lá. Então, às vezes, a gente troca uma ideia para eles prepararem aula. Mas esse curso não te dá nada a não ser um certificado. Por quê? Você não faz aula prática. Como é uma carreira policial, você não pode encontrar um corpo e ir mexendo nele, até para instrução, tá? Então, eu aprendi mesmo depois que eu entrei na profissão. Então, o primeiro dia que eu tive foi um choque, o coração veio na boca aqui e a gente teve que fazer 14 em São Paulo. Tipo assim, fazer e tinha que fazer 14 para você poder ir embora. 14 necrópsia que a gente fala. Os cursos dão uma noção muito teórica, te mostram com fotos, com técnicas, tudo, mas a vivência, você pegar na mão, sentir o cheiro, aí é difícil. Não tem nenhum, e eu acho que no país é proibido isso, até por ser uma coisa de investigação criminal. Agora, se você quiser fazer um curso de tanatopraxia para trabalhar com funerária, aí tem. Aí você consegue mexer dentro da funerária tudo. Você pode pegar essa experiência e trazer para cá. Mas não tem nada assim específico para necropsia, a gente fala. Beleza? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Como sumir com o corpo sem deixar rastro? Eu não conto isso, Isadora. Mas tem umas coisas na internet aí na web que explica. A Jaqueline falou aqui agora que ela está na faculdade, mas tem medo de no futuro não conseguir lidar com essa situação. Qual situação? Acho que de uma necrópsia, né, Jaque? Acho que é isso. Ah. Isso mesmo. Não, eu te falo, no começo é ruim, no começo você vai assim levar para a tua vida, mas daqui a pouco você vai entender, você vai entrar como um serviço que precisa ser feito e que você é a melhor pessoa que está ali apta para isso, sabe? Então, é interessante que você teve formação, você tem conhecimento e experiência, então não tem ninguém melhor que você para fazer aquele serviço naquele momento. É isso que eu levo. E da porta para fora, eu não sei nem o que eu estava fazendo, sabe? Não leva nada para casa, a melhor coisa que você faz. Algumas vezes eu levava para o colégio para contar para a galera, só para ver a cara deles. Mas até foto, eu acho que uma galera viu umas fotos aí, mas... deixa eu ver quem mais perguntou aqui, Udi. Marquinho representando os alunos, não sabendo o que é da vida. Eu não sei o que eu quero da vida ainda. Eu acho que eu vou morrer procurando alguma coisa, sabe? Mas eu tô curtindo o processo cada vez mais. Eu falo, vai fazer faculdade? Curte o processo, vai nas festas, faz o que tem que fazer lá, claro, com responsabilidade, mas curte o processo. Não só faz e tem uma linha no currículo, sabe? É isso que eu levo para minha vida. Vou mudar de profissão hoje, vou abrir uma empresa, não sei. Vou curtir o processo, vou aprender e, se puder, mais para frente eu vou ensinar e vou receber de alguém por isso, sabe? Então, o Isadora contra Votuporanga, tudo contra Votuporanga. Tô lendo as perguntas aqui, perdão. Mandaram uma aqui agora, Marquinhos. A Giovana perguntou o salário de perito. Acho que um aluno tinha perguntado para mim antes da live quais são os tipos de peritos, né? Qual que você é e tem outros, né? Você podia falar um pouquinho a diferença. Sim. No sentido de... tem 4, vamos pensar assim, 3 tipos de perito na polícia científica ali. Se for ver, até 4, né? Mas no sentido que existe o perito criminal, que faz local de crime, que faz roubo, acidente de trânsito. Ele é uma pessoa de curso superior, então ele tem atribuições, é uma pessoa que faz laudo, chamado de perito criminal. Eu acho que o salário dele parte de uns 8,5, 9, por aí, bruto, mais ou menos. Existe um outro perito, que é o perito médico legista. Esse é o presidente da necrópsia, que a gente fala assim, é aquele que eu estou auxiliando, é aquele que a gente vai fazendo a necrópsia junto. Ele é o responsável por laudar esse tipo de coisa, né?
Então, é um perito... Eu não sei quanto é que está o salário do médico, mas deve ser por isso mesmo, aí, uns 8,5, 9 também. Tem a mim, né, perdão, que sou o auxiliar de necropsia. Eu faço menos, as minhas atribuições são bem restritas. Eu só trabalho com o cadáver ou com alguma coisa que sai dele que vai fazer um exame, por exemplo. Então, são 3 até agora. O salário meu parte em torno de uns 4,5, 5, dependendo do mês aí, da bonificação. Claro, com os descontos, essas coisas de imposto de renda, enfim. E tem um atendente de necrotério dentro dessa carreira. Esse atendente fica para falar com as pessoas, para trabalhar com os papéis, com a burocracia. É um cara que entende de todo o processo, ele é extremamente necessário, mas ele não trabalha com a mão no cadáver, por exemplo, ou não vai num local de crime. É o que a gente fala que é o ponta firme, assim, ó, que conversa com a família, que fala com a vítima, que entende do crime, tá? Ele ganha um pouco menos, eu acho que ele parte de 3,5, 3,800, mais ou menos. Claro, você vai ficando tempo na carreira, você vai subindo, você vai ganhando promoção, você vai tendo algumas pecúnias que vai colocando dentro do salário aí, tá? Deixa eu ver aqui, Marcola fez pensar muito na real profissão que eu quero. Ô, Giane, eu lembro da profissão que você queria. Tipo assim, se permita tentar, pelo menos, se permita fazer, e se não der certo, tenta outra coisa, e mesmo se der certo, sei lá, a doutora Giane daqui a um tempo, se permita fazer outra coisa. Pô, não tem esse negócio de idade, eu acredito hoje, eu tenho 30, e eu vou continuar, assim, buscando alguma coisa até esgotar. Então, meu avô falava muito nisso, se a gente parar, a gente fica louco. Então, ele foi até os seus 89, 90 anos fazendo alguma coisa ou achando que tinha alguma coisa para fazer. Mas eu sempre vou buscar alguma coisa, sabe? Maria Eduarda aqui, Udi, na sequência. Como foi quando você... Ô, Duda. A Duda. Quando você viu um corpo pela primeira vez. Não, foi essa parte eu lembro. Tem muita coisa que eu não lembro. Foi numa segunda-feira, pós uma briga de torcidas em São Paulo, Zona Leste, IML Leste. Imagina, tinha um carro de cadáver fora, esperando, refrigerado, esperando a gente chegar para começar, para poder ciclar, para poder entrar mais. Mas a gente chegou numa turma de 5 para fazer e tinha 14, todos assim, em 4 macas. Imagine, 14 em 4 macas, estava uma pilha de corpos. Foi complicado. Eu acho que eu fiquei uma meia hora assim, em tela preta, até conseguir engolir o coração voltar, mas depois que a gente encosta, Duda, aí vai passando, sabe? A gente vê que, tá rígido, e a rigidez é natural, aí você entende que é um processo natural, o que você tem que fazer, você vai pegando o jeito e tentando fazer, assim, o mais rápido possível para ir embora. Eu tinha isso na cabeça. Mas depois foi ficando natural. O problema é quando você tem coisas que você não gosta, por exemplo, uma criança ou um idoso, alguma coisa assim, aí muda um pouco, mas, tipo, é o trampo, você tá sujeito a isso, você vai fazer. Ô, Isa, é pandemia, não tem churrasco, não. Ô, Marquinho, eu tenho uma pergunta pra você. Pergunta. Minha amiga, ela tá aqui, mas ela tá com vergonha de perguntar, então eu vou perguntar pra ela. Pergunta. Ela quer saber como você lidou com a competitividade dentro do campus entre os outros universitários, tá ligado? Sim. Não, é bem complicada. Tem pessoal que sai do colégio e acha que ele vai ser o melhor porque ele é o melhor do colégio. Isso aí vai ter, e aquela pessoa é uma pessoa até meio estranha, mas eu acho que primeiro a gente tenta identificar quem que é o pessoal que só gosta de competir, aquele que só gosta de humilhar, né? Mas a minha estratégia foi não bater de frente. Você não precisa ser o melhor ali, mas você sabe da tua capacidade, sabe? Muitas vezes eu estudava para ser o melhor porque eu queria, mas muitas vezes eu só estudava para passar. Eu acho que a competição é boa quando é saudável, mas você não precisa ser o melhor. Os 2 melhores da minha sala hoje
não trabalham em química, por exemplo. Eles foram fazer outra coisa. Eles eram assim, até ganharam um prêmio no dia da formatura e tal, não serviu para muita coisa. Eram tão bitolados que não participavam da faculdade na sua essência. Então, eu acho que você vai até certo ponto. Releva. O meu melhor amigo na faculdade era um dos caras que levava muito a sério. Beleza, quando ele estava encanado, era ele sozinho. Quando ele queria participar ou quando ele ajudava a gente a estudar, a gente trazia ele para perto, sabe? Então, eu não levava a competitividade muito a ferro, não. Até porque não gosto de competir, né, Samara? Gosto de ganhar. Não, zoeira. Beleza, valeu, Marquinhos. Por nada. Você tem curiosidade de fazer algo totalmente diferente do ramo mais pra frente? Claro, todo dia, Samara. Todo dia dá vontade de eu falar assim, eu quero andar de skate, mano. Quero, sei lá, ir pra Olimpíada. Outro dia eu queria tirar foto. Aí eu lembrei que eu não podia ter uma câmera, tinha que ter uma câmera boa. Eu falei, acho que eu não vou tirar foto agora. Mas eu sempre quero fazer alguma coisa e aprender. Então, se mais pra frente eu vou prestar um vestibular de medicina, por exemplo, eu vou fazer. E se der certo, beleza. Se não der, a gente vai fazer outra coisa. Então, o processo eu acho mais legal do que terminar de fazer a coisa. Beleza? Valeu. Perfeito, Marquinhos, psicólogo daqui a uns anos. Então, eu não sei, quem sabe, mas eu tenho muito passivo-agressivo. Eu preciso trabalhar esse lado para poder ajudar alguém. Cara, mas sensacional o que você falou, é o que eu tava comentando com eles, né? De fazer, cara, e você vai descobrindo muita coisa que você gosta, assim, fazendo, né? Tentando, dando a cara a tapa, e entender que a vocação não é uma linha única na vida. São várias coisas que você vai fazer, né? Eu acho que quem acerta a vocação de primeira é um cara extremamente, assim, sortudo, sabe? É um bilhão, assim, é muito raro. Mas será que não fica a dúvida para ele? Será que se eu tivesse feito outra coisa não estava melhor? Então, vale a pena testar. Eu sei que hoje dinheiro é uma coisa secundária na vida de muita gente, na minha principalmente. Eu acho que eu deixei de pensar muito como a gente pensava antes. Quero ganhar dinheiro, ficar rico. Não, mano, eu quero agora qualidade de vida, sabe? Quero, assim, ficar tranquilo. O dia que eu quiser tirar um cochilo à tarde, eu vou tirar, até porque eu tô me permitindo isso. E tratando a cabeça, para cada vez você ficar melhor e ter ânimo para daqui para frente seguir, sabe? Então, o Luan perguntou aqui como você fez para não ter muita cabeça, não ficar pensativo em relação a isso. E você já viu pessoas que desistiram por conta desse modo? Você tá falando do IML, né, o Luan? Cara, não tem como você controlar muito de ficar encanado, né? Mas eu sempre, assim, fiz o meu serviço pensando nas coisas boas que eu tinha em casa. Então, eu sabia quanto tempo eu demoro para fazer uma necro, eu sei quanto tempo eu vou demorar para chegar em casa, mas a hora que eu chegar em casa, o que eu tenho? Aí eu tenho minha esposa, eu tenho alguma coisa gostosa para comer, eu tenho um assunto bom, tomar um vinho e tal. Então, minha cabeça estava lá, enquanto eu estava executando aqui, as coisas mais, assim, bizarras, em cima de exame, mas eu estava pensando o que eu ia fazer lá. E, às vezes, até trabalhando aqui, me dava fome, porque eu estava pensando que eu tinha alguma coisa gostosa para comer em casa. Então, eu tentava me transportar para longe para não ficar tão encanado naquilo, sabe? Então, já teve muita gente aqui no IML que desistiu por causa disso. Inclusive, assim, acho que os 3 primeiros do concurso, eu não passei em primeiro, eu passei acho que em 7º. Os 3 primeiros desistiram por ser muito pesado. Por ser, assim, não conseguir separar ou não ter uma outra atividade para rivalizar com o IML. Então, a pessoa ficava imersa aquilo o tempo todo. Então, eu pensei assim, se eu for encarar essa profissão, vai ser um bico, entre aspas, de luxo, porque eu tenho que me dedicar melhor e eu ganho bem para isso, mas eu vou fazer uma outra coisa para minha cabeça também estar lá, e não estar totalmente aqui, imerso numa coisa que não faz bem. Então, se você não se policiar, se você não prestar atenção, você vai encanar, uma hora você vai pensar besteira, e eu conheço muita gente que já desistiu,
muita gente que foi forçada a desistir da profissão por uma condição médica ou alguma coisa assim, e muita gente que não é para a profissão e pediu uma readaptação, fazendo uma outra função menos direta, por exemplo. Então tem tudo isso. Beleza? Quem falou de vintão aqui? A Samara, tua mãe ganha 10 mil, Samara. Para. Eu sei Pessoal, porque eu abri Pode falar, Marquinhos, pode falar. eu abri o portal da Marquinhos é louco, fica vendo transparência do pai de todo mundo. Maluco. Aham. O Marquinhos chamava os alunos de drogado, mas ele era quem mais usava. A única droga que eu usei é a droga do amor e da profissão. Pô, Eu ia falar exatamente isso. É carreira policial, filha. A gente tem que estar sempre em ação e tem toxicológico para fazer. O Alessio sabe disso aí. Pode Tô deixar, ligado. depois a gente conta a história das tequilas. Depois a gente conta. Mas era meu casamento. Eu podia fazer o que eu queria no meu casamento. Pessoal, tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa pro Marquinhos? Que eu sei que acho que ele tem horário, né, Marquinhos? Sim, Udi, daqui uns 10 minutinhos eu tenho que ir embora, mano. Se tiver mais alguém que quer perguntar alguma coisa, gente. Vocês que mandam aí. Udi, muito obrigado. No ano passado eu participei só como professor no primeiro dia, né? Não como profissão, mas é legal que deu para matar a saudade de uma galera aí, não de todo mundo, mas os principais estão aqui. E Samara, não. A resposta é não. Eu que agradeço, cara, você ter topado participar, foi muito legal, foi um pedido dos alunos que queriam muito falar sobre essas carreiras, né? E aí eu falei, pô, perfeito, vou chamar o Marquinhos, né? A Maria Eduarda levantou a mão. Duda, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Fala aí, Sim, Duda. sim. Marcola, quando, tipo, foi o momento, assim, da sua profissão que você mais, tipo, teve medo? Mais de dar medo? errado, ou medo, tipo, de você não conseguir fazer e tal. Nossa, que pergunta difícil. Ô, Duda, tem umas figurinhas que eu fiz, depois eu te mandar. Mas enfim. Não, depende que figurinha, calma. Aquelas eu tenho até figurinhas, medo. do WhatsApp. Enfim, ô Duda, eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, foi uma vez que eu acho que eu ia largar da profissão. Foi uma necropsia de uma criança. Criança, assim, devia ter uns 12 anos, assim. E era um feriado, eu não tinha dinheiro para voltar, a gente vivia uma vida meio regrada na época. E eu fiquei para trabalhar no feriado, né? Eu e mais um cara. E naquele dia o cara, assim, tomou todas e dormiu. E eu tinha que fazer sozinho o bagulho de noite, de uma criança, só eu e um médico. E o médico, assim, fumando, não tá nem aí. E eu tinha medo de fazer coisa errada e principalmente de me machucar no começo. Pô, era uma criança, aí eu tinha que falar com a família, a gente não sabia do que ela morreu. E aí, antes eu fui falar com a família. E o que mais pegou para mim, não tinha família. Ninguém reclamou a pessoa, ninguém reclamou a criança. Pô, ninguém vai atrás de uma criança de 12 anos, era uma menina, assim, loira, eu lembro, magrinha, tipo, o que tem, por que ninguém queria uma pessoa dessa, qual que ela fez de tão ruim? Isso que chocou. E depois ainda, eu acho que eu fiquei uma meia hora lá fora, chorando, assim, ou meio, tipo, em cacos, até que eu consegui ligar para a Ariela, ela me acalmou, ela falou, não, você precisa fazer, só tá você aí e tal, entenda que isso não é para você, é para outra pessoa. E aí eu entrei e fiz, eu acho que uma das melhores necrópsias que eu consegui, estando em cacos, mas aí fiz bonitinho, como se fosse para mim, como se fosse uma pessoa da minha família. Então, eu acho que isso, se um dia eu escrever um livro, eu vou contar. Mas foi pesado. Dali para frente, eu acho que passou. Eu fui batizado. Todo mundo fala que chega uma hora que você batiza na polícia, no bombeiro. O Alessio sabe muito bem. Que depois dali, você não é mais criança, você não é mais juvenil. Você é outra pessoa. Então, todo mundo vai passar por isso um dia. Espero que quando vocês passem, vocês sintam que foi o batismo de vocês. Beleza, Duda? Acho que eu nunca contei isso para ninguém que não fosse a Ariela. Ou contei para alguém. Não, acho que nunca contei. Valeu. Valeu, agora eu fico triste pro resto da semana.
Oh, mas obrigado por compartilhar isso com a gente, Marquinhos. História muito Pô, que marcante, isso. né? Não, foi pesado. E, tipo assim, não, tudo acontece com você, só você consigo mesmo, sabe? Essas coisas assim. Então, é interessante. Para mim, foi a pior coisa. Claro, tem outras coisas aqui que, se eu ficasse contando, tinha pessoas, por exemplo, de que eu não conseguia mexer a pessoa em cima da maca, de tão grande que a pessoa é, tal. Isso aí marca muito. Mas eu acho que o mais difícil da profissão é o psicológico e não o físico. Então, tentar entender o que aconteceu, você vai pirar. Melhor você fazer o seu serviço sem saber, às vezes sem olhar para a pessoa. Sim. Mas é interessante o que você falou, porque eu achei interessante quando você falou, cara, e ela te ligou e falou, cara, você tem que fazer isso, né? E não é para você, é por ele, né? Essa criança precisa, né? É que eu falava com ele de vocação, né? Não é só uma coisa que dá prazer. É lógico que o Marquinhos sente prazer fazendo isso, mas ele sente realizado, ele sente que é um dever, né? Pra, pô, eu tô aqui, eu vou ter que fazer isso, né? Só se fossem meus alunos. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia com a galera mais jovem, que depois que depois que eles tiveram aula comigo, todo o exame necroscópico neles é meu. Isso foi traçado. Estava no contrato do Domus. É um contrato, sabe? Mas valeu, Marquinhos. Eu me sinto muito melhor sabendo que é você que vai fazer minha necrópsia. Obrigado. Vou fazer muito bem. Gente, acho que eu vou passar então a palavra para o Alessio, né? Beleza. Marquinhos, cara, de novo, brigadão, foi muito bom te ver de novo, né? Fiquei muito contente também, matar a saudade aí, de ver esse bigodão agora lindo. some por mais 3 meses, tá? Não, agora de lei. Eles cobraram aqui sendo a formatura, viu, Marquinhos? Demorou, nós vamos. Se tiver tudo bem, todo mundo vacinadinho, nós vamos. Até pro Pinote pagar a língua aí, ele quer R$5 da camiseta porque tem meu nome e eu saí. Deixa aí. Não vou ajeitar mais ninguém para ele. Mas, cara, obrigado mesmo por ter topado, valeu muito, tá? Manda abração para a Ariela também. Pode deixar. Gente, vocês podem se despedir do Marquinhos, vou passar agora pro Alessio, né? Vai falar um pouco a gente das carreiras militares que ele conhece, contar um pouco como ele chegou a essa profissão, né? O que ele pensou e falar um pouco dessa realidade hoje para vocês, né? Então, passa a palavra pro Alessio. Marquinhos, um abração, um beijo. Para vocês também, um beijo aí para vocês. Tchau, gente. Até mais. Valeu, Marquinhos. Tchau, abração. Alô, Alessio. Obrigado, cara. Qualquer dia nós vamos tomar uma cerveja. Lá na vamos cobrar isso, hein, Marquinhos? Vamos cobrar isso, hein? Ah, vamos sim. Abraço. Abraço. Valeu. Mais uma vez, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Vocês sabem, né, que eu fui bombeiro 7 anos e fui policial civil também, investigador de polícia, trabalhei numa viatura chamada Garra, que era a linha de frente na Polícia Civil, gente. 1 ano. Tá? Isso eu quase não conto para vocês também, não. Então, eu tive 2 experiências legais. Uma na Polícia Militar, uma na Polícia Civil. Bastante história para contar, mas tudo depende do que vocês querem saber, pessoal, tá? Eu prefiro que vocês façam a pergunta aí, o que vocês quiserem saber, só fazer a pergunta que a gente vai respondendo. Vamos lá. Olha, tem uma pergunta que fizeram antes, Sim. né? Porque eu deixei alguns fazerem pergunta antes, quem estava com vergonha, né? Mas, pessoal, quem quiser abrir o microfone e fazer, pode fazer, tá? Ou manda aqui no chat. Ver, pessoal. Mas perguntaram como que é o processo para você entrar na formação do Corpo de Bombeiro, como que é para toda formação, né? Se é muito árduo, como que é esse processo para virar um bombeiro? É complicado, viu? Primeiro você tem que passar num concurso público. É muito difícil, pessoal, tá? É um vestibular. Geralmente, quando a gente presta, é uma média de 60, 70 por vagas, tá? Então, passa quem estudou bastante. Por isso que eu falo para vocês, né? Vocês têm a escola, pessoal, uma boa educação, aproveita. Fala assim, pô, para que vai servir isso? Vai servir, pessoal. Me ajudou bastante. Eu passei em vários concursos aí, porque eu era muito bom em geografia, mesmo antes de fazer a faculdade. Tá? E era bom de história, sabia um pouquinho de português, então fui passando em concurso. Aí eu falei assim, bom, eu quero ver o que eu vou fazer da vida. Só que eu não tinha uma boa orientação, infelizmente. Eu não sabia como é que entrava na polícia. Tá? E aí eu comecei a pesquisar, mas naquela época a gente não tinha internet que tem hoje. Hoje é muito fácil você saber. Tá? Até o Marquinhos aí brincou que ele deu uma pesquisada no salário, sabia o salário da mãe da Samara. É fácil, pessoal. Que nem o salário do Marquinhos eu pesquisei antes, também já sabia.
tá? Você vai na internet, tem tudo hoje em dia. Agora, para entrar no bombeiro, primeira coisa, você vai entrar na polícia, você vai ser um policial militar, tá? Lá dentro tem 4 divisões. Você pode ser bombeiro, você pode ser da infantaria, que é o pessoal que anda na rua, você pode ser da ambiental e pode ser da rodoviária. Eu tenho vários amigos que entraram no bombeiro junto comigo, a maioria está se aposentando já, aposenta no máximo ano que vem. Alguns terminaram na rodoviária, outros foram para a polícia ambiental, tá? Alguns continuam na infantaria até hoje, e olha só como é que é a amizade que a gente faz lá dentro, tá? Nós entramos em 1992, o ano que vem, 30 anos, nossa turma, tá? E a gente se encontra já faz uns 10 anos, todo mundo aí, alguns já faleceram, né, pessoal? Tá? A gente está se encontrando, já marcamos um novo encontro agora para novembro, tá? É uma turma legal, a gente faz uma amizade muito forte, pessoal, tá? Só quem foi militar mesmo sabe como é que é essa amizade, tá? E eu saí da polícia militar, hein? Fui para a polícia civil, e mesmo assim o pessoal continua e cumprimenta e brinca, entendeu? Então é uma coisa muito legal, muito legal. E o primeiro passo é estudar. Só que no bombeiro, além do estudo, tem um TAF, é uma prova de educação física muito puxada, pessoal. E realmente tem que ser, né? Tem que ser, porque na hora que você entra lá, se você não tiver, né, um certo padrão físico, você não consegue, pessoal. É muito complicado. Tá? Que nem vocês vê esses incêndios que a gente tem agora. Você tem que ficar combatendo com uma roupa pesada, e você está transpirando, desidratando, e fogo em mato, e vai. Aí, às vezes, acabou o fogo em mato, você vai, dependendo do lugar que você está, você vai atender uma ocorrência de resgate. Então, não é qualquer um, não. Você tem que ter um padrão físico, né, invejável, para falar a verdade, viu? Tá? O que mais vocês querem saber, pessoal? Vão perguntando aí que eu vou falando. Pode... Ó, a Samara perguntou aqui, ó, por que você deixou, entre aspas, a polícia para dar aula? Ó, foi um acaso, tá? É o seguinte, dentro do Corpo de Bombeiros tem várias sessões também, né? E eu fui numa sessão que eu achei muito legal, chama PBE. Eu trabalhei no resgate, eu trabalhei em incêndio, trabalhei em salvamento terrestre, trabalhei na parte administrativa, já fiz café lá dentro, eu não fiz comida, né? Mas fiz café, mas tinha gente que fazia o almoço da gente, tem bombeiro que faz daí também. E aí eu entrei no PBE, Programa Bombeiro nas Escolas. Eu dava aula para a 8ª série de Primeiros Socorros e Proteção contra Incêndio. E já era professor de Geografia, eu fiz a faculdade e o curso de bombeiro tudo junto. E aí fui acompanhando algumas pessoas para aprender como era o curso, né? Fui acompanhando, eu era recrutinha lá, tinha acho que uns 3 anos de bombeiro, e fui acompanhando o pessoal, acompanhando, treinando. Aí um dia falaram assim, ó, agora você vai dar aula. Eu falei assim, bom, vamos lá, né? Então eu já dava aula de geografia, mas da aula de primeiros socorros é bem diferente, pessoal. E aí eu falei assim, bom, vamos preparar a coisa, fazer a coisa direitinho, né? Eu preparei, tá? E fui dar aula no Aureliano Chaves, tá? Eu dei aula em várias escolas estaduais, tá? Municipal também e particular. Né? A gente dava aula em umas 20 escolas por ano diferentes, tá? E aí eu dei aula para uma turma lá de 8ª série, tinha acho que umas 8 turmas, pessoal. Aí no final, né, eu falei para eles assim, ó, vocês sabiam que vocês são a primeira turma que eu dei aula no bombeiro? Tá? Aí o pessoal falou assim, é a primeira vez que você dá aula aqui para a gente, primeiro socorro? É a primeira vez, sempre acompanhei, mas nunca tinha... O pessoal fez uma homenagem para mim, pessoal, mas muito legal, isso marcou pra caramba, pessoal, tá? E olha só, e pública, tá? E o pessoal elogiou e falou assim, pô, professor, a aula que você deu foi melhor que a aula de muita gente aqui que a gente recebe, e foi de primeiro socorro, porque eu tinha aquela vontade, eu falei assim, pô, a gente vai fazer a coisa, vamos fazer a coisa direito, né? Aí eu comecei a dar aula em escola particular, algumas escolas boas, peguei aí, né, aula para valer, e aí eu falei assim, quer saber do quê? Vamos ver se vai dar certo da aula, né? Aí acabou, um dia eu prestando, sem querer, eu passei na Polícia Civil. Eu prestei por prestar, mas estava bem preparado, né? Aí fui para a Polícia Civil e aí uma pressão muito grande. Tá? Aí eu saía, às vezes, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 6 horas, tinha que estar de pé para dar aula. E uma loucura, e final de semana, tá? E uma pressão grande dos dois lados, na escola é pressão, na polícia é muita pressão interna, né, externo, pessoal. Aí eu falei assim, gente, tá? Eu gosto de dar aula, a polícia tem uma segurança muito grande, né? Eu não vou conseguir, eu ia ficar, já estava estressado já, né? Aí me ofereceram bastante aula em cursinho. E cursinho é o melhor salário, pessoal.
Aí chegou um momento que meu salário era 4, 5 vezes maior que o salário da polícia. Eu falei assim, caramba, o que eu estou fazendo na polícia? Eu falei assim, aí eu peguei e abandonei. Só que são momentos, né? Eu perdi minha aposentadoria especial, tá? E estava na Polícia Civil quando eu exonerei, tá? E eu prefiro o Corpo de Bombeiros, pessoal, tá? Não tem nada contra a Polícia Civil, não, mas tá a minha paixão, tanto é que eu falo, a gente se reúne, pessoal, tá? E o pessoal da Polícia Civil não reúne e não chama, é diferente. É diferente essa amizade, tá? Então acabou dando certo. Peguei bastante aula até hoje, né? Hoje mesmo, esse ano eu tô com 4 escolas, até agosto eu tinha 5 escolas que eu lecionava. Então, graças a Deus, sempre deu certo, né? Mas dá um medo, viu, gente? Eu era funcionário público e tinha o salário garantido. Agora vem essas pandemias da vida, o nosso salário não está totalmente garantido, não, né? Tá? Mas graças a Deus deu certo. Estamos aí na luta, tá? Tem muitos momentos legais. Quer ver uma coisa que marcou no bombeiro, que perguntaram aí, não lembro quem que perguntou? O batismo do Marquinhos. Meu batismo foi quando eu estava no Corpo de Bombeiros do aeroporto. E aí uma ocorrência, tá? Chamaram a gente um capotamento. Nós chegamos lá, tinha uma moça, gente. Ela estava sem cinto de segurança, o carro capotou e ela voou. Foi para fora do carro, caiu e morreu. E ela estava, né, no asfalto, morta lá, e a gente ficou só preservando o corpo, né? E eu pensei assim, pô, e os pais, na hora que chegarem aqui, né? Era um sábado, uma sexta-feira, pessoal, era uma sexta-feira à noite. Eu me coloquei no lugar dos pais. Eu não era pai ainda, agora eu tenho, né, filhas, 2 filhas aí na idade daquela menina que faleceu, pessoal. Então eu falei assim, caramba, não é legal não, foi meu batismo, viu? E nós ficamos lá bastante tempo, como o Marquinhos falou, ninguém foi reivindicar. Essa moça aí, nós ficamos muito tempo, os pais não apareceram. Tá? Eu estava aguardando lá para ver como seria, né, a chegada dos pais, né, a reação, o que a gente iria fazer. Ficamos lá muito tempo, pessoal. Bastante tempo, os pais não apareceram. Aí chegou, né, o pessoal, tá, da funerária, pegou o corpo e levou embora. E aí depois não sei o que mais que aconteceu, mas foi muito triste ver uma menina jovem, assim, da faixa etária de vocês, da faixa etária da minha filha hoje, assim, morta no chão por uma bobeira, pessoal, tá? Pegar o carro, assim, tá? Um cara dirigindo, não sei como é que foi, né? O capotamento foi dentro de Rio Preto, pessoal, mas é muito triste, tá? Só que eu tive alguns momentos felizes lá dentro também. Mas esse foi o batismo, né? Foi a primeira ocorrência que eu peguei uma pessoa, né, que tinha falecido, e isso marca a gente. Aí depois se torna normal, igual o médico, pessoal, tá? A gente acaba vendo cada coisa, assim, triste, coisa bonita, né? Uma vez eu socorri uma criança, e aí depois eu fui dar aula para essa criança que eu socorri. E aí o pai dela foi no corpo de bombeiro, elogiou a gente, levou presente para a gente. E depois o aluno que eu socorri, ele não olhava para minha cara, pessoal, não sei por quê. Não sei se era vergonha, sei que ele não olhava para minha cara. Tá? Foi aluno meu, 1, 2 anos, numa escola aqui em Rio Preto, e estranho, né? Não sei se foi vergonha, né? Ele foi atropelado, mas não machucou muito, não. Tá? E outra coisa que marcou mesmo foi um parto, né? Que eu já comentei com vocês, que eu ajudei uma criança a nascer. Foi em 1996, 97. Isso marcou também. São vários momentos legais, né? Socorri um macaco uma vez, tá? Numa árvore. Peguei gato em árvore, pessoal, tá? Da Polícia Civil também. Não cheguei a trocar tiro, mas meus amigos trocaram tiros com bandidos, pessoal. Um dia eu estava esperando, poderia acontecer, né? Então eu fiquei um ano lá, não aconteceu, graças a Deus. Mas vocês viram aquelas coisas que aconteciam em Araçatuba? Poderia ter acontecido aqui, eu poderia estar lá, tá? E aí a gente tinha que sacar a arma e dar tiro. Então, graças a Deus, não aconteceu nada, não. Tá? Mais alguma pergunta aí? A Maria Fala. perguntou como foi a primeira experiência. Aí não sei se você falou do batismo, né? Como aquela experiência marcante. Isso, foi dessa menina que faleceu. Foi a primeira experiência, foi o batismo. Dessa menina que faleceu. Você já começou batizando, então, né? Foi assim, pouco tempo que eu estava no bombeiro, coisa assim de 1, 2 meses que eu estava no bombeiro, aconteceu isso daí. Mas era comum, viu? Era comum. Alguns colegas pegaram ocorrências bem piores que as minhas lá, falaram, tá? E com o passar do tempo, quando a gente fala, se torna um pouquinho normal, você vai aprendendo, prática é tudo. Teoria é uma coisa, você aprende, você tem escola há um ano estudando, a hora que você vai na prática é diferente. Tá? Mas com o passar do tempo, essa prática se torna uma rotina, né? Então fica até, de certa forma, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais fácil.
Olha, você trabalhou como investigador também, né? Sim, investigador do Garra. Era linha de frente. É igual o BAEP aqui em Rio Preto. Tá? Se é uma viatura que ia na frente, mas se tivesse eu trocar tiro, era a gente que ia. Como eu falei, graças a Deus não precisamos trocar tiro, não. Mas quando eu saí, aí eu vi no jornal que meus amigos da viatura que eu tava trocaram um tiro aqui em Rio Preto. Eu cheguei lá, né, fui ver a viatura, tá tudo furada de bala, pessoal. A coisa foi, mas ninguém machucou, graças a Deus, né? Prenderam os bandidos, tá? Mas faz parte, né? Você entra, você tá sujeito. Tá? Alguns colegas faleceram, pessoal, tanto no bombeiro como na Polícia Civil. O cara que entrou no meu lugar na viatura que eu saí cometeu suicídio depois. Ele me substituiu no mesmo lugar que eu estava, essa viatura do GAR. Depois de um tempo eu vi no jornal que o cara cometeu suicídio. E é comum, hein? Você sabe que o índice de suicídio na polícia é bem maior que na população civil, bem maior mesmo. E esse cara cometeu, pessoal, infelizmente. Tá? Isso marca a gente também, né? Nossa, com certeza. Eu ia te perguntar uma coisa, antes de perguntar uma coisa, entrou um Thiago aí, o Thiago é o Thiago de História ou é um Thiago aluno nosso? Entrou um Thiago Fernando. Sou eu, Woody, professor. Ah, beleza. O Thiago entrou para falar um pouquinho também de como foi para ele, né, achar a vocação dele, etc. Beleza. Eu vou passar o Thiago rapidão, você vai fazer uma pergunta para o Alessio. Pessoal, se querem fazer mais perguntas para o Alessio, levantem a mão ou manda aqui no chat, tá? Ou se tiver com vergonha, manda inbox para mim, tá? Mas eu ia perguntar qual que você acha que é, assim, você quer ser bombeiro ou investigador ou policial? Qual que é o ônus que você tem que estar preparado, sabe? Ó, a parte ruim, você tem que suportar isso, você tem que estar preparado para isso, sabe? O ônus da atividade, sabe? A parte do sofrimento mesmo. Que conselho que você daria, assim, para quem pensa nessa carreira? Tem que ter vocação. Não adianta. Muita gente, às vezes, quer entrar pensando no salário, como o Marquinhos falou, tem muita gente que desiste. Às vezes, o cara desiste na própria escola, tá? Então, é vocação. Que nem para o bombeiro, você tem que ter vocação para ajudar as pessoas. Na polícia, para reprimir o crime. Então, são duas profissões bem diferentes. O bombeiro tem uma vantagem muito grande, gente, tá? Porque para a população, ele é um herói. Né? Então, tem essa vantagem. A polícia, não. A população olha com, assim, sabe? Tá? Que é policial, né? Infelizmente, tem uma discriminação muito grande. Agora, o bombeiro tem uma vantagem grande, né? A profissão nossa lá, que a gente tem lá, tá? Até tem uma certa, assim, rivalidade dentro da própria polícia mesmo. Quando eu fiz a escola, nós tivemos uma turma de infantaria e uma turma de bombeiro. Eu lembro que tinha um capitão que enchia o saco da gente, falava que a gente era caça-gato, tá? Que a gente ficava dormindo no quartel e aí ia apagar incêndio, destruía toda a casa, encher de água, tá? Então tinha uma certa rivalidade, uma certa dor de cotovelo. Mas não era tão grande, não, era até saudável, assim. Mas, porque, lembra, o cara tá na polícia é uma visão. O cara tá no bombeiro é outra visão, pessoal, da população. Pô, legal, obrigadão, Alessio. Vou passar um pouquinho para o Thiago, ele fala um pouco da experiência dele. E, pessoal, se tiverem mais perguntas, vão mandando aí. Fala, Thiagão, obrigado por participar também, boa noite, seja bem-vindo. Cara, mesmo esquema do ano passado, fala um pouco aí de como foi para você descobrir, né, a sua profissão, a sua vocação, o seu caminho, compartilhar um pouco uns conselhos aí com a molecada. Então, tá com você. Boa noite, Ugi. Desculpa a demora para entrar, acabei de chegar também no outro colégio, vida... Tranquilo. É tarde, não pude acompanhar tudo a conversa do Marquinho, mas lembro também um pouquinho do ano passado, né, da participação e tudo mais. Mas, bom, olha, eu falo que é difícil e é muito complicado, coisa que nós já comentamos no ano passado, você chegar no terceiro colegial e saber o que você vai querer fazer. É uma coisa realmente que são para poucos mesmo. Eu acho que quem já tem essa definição logo de início e querer acertar de primeira, olha, é caso raro. E eu falo por isso porque quando eu estava no meu segundo colegial, minha família é de Neves, tudo, que é do lado de Rio Preto, meu pai me arrumou um trabalho no material de construção, como vendedor. E antes, se eu for ver, né, o meu primeiro trabalho foi como desenhista. É uma coisa que para muita gente sonha. Nossa, eu trabalhava para artista plástico. O artista plástico pegava encomenda, pegava um monte de coisa e ele não ficava no ateliê, porque ele ia para a Inglaterra fazer uma exposição, ele ia para tal lugar e ele falou, você tem que fazer isso, pinta aquilo ali, entrega isso, faz aquilo lá. Aí eu pegava e fazia isso. Só que
curiosamente, não me via fazendo aquilo o resto da vida. Eu não via, gostava, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de fazer uma coisa assim, mas eu não via aquilo lá, falei, não é, faço por 15 anos, né? Você não tem, sei lá, eu acho que tinha 14, uma coisa assim. Depois, né, comecei a vender material de construção, me dei bem, consegui bastante coisa a partir disso. Eu acho que é um momento que eu aprendi a falar um pouco, né? A me comunicar um pouquinho melhor. E depois eu, sei lá, fiquei entre geografia e história. Falei, vou fazer faculdade. Não sei se faço história, geografia. Fiquei na dúvida, queria mais história. Aí tinha um amigo meu que fazia um Nesp Prudente. E ele falou, não, vai para CIS, faz história. E ele fazendo geografia. Ele falou, vai para história que eu acho que você vai se dar melhor em história, não sei o quê. Fui. E realmente, eu acho que eu me encontrei no curso. A faculdade é uma faculdade que... Geografia é melhor. Como eu disse, né, acaba, eu acho que eu teria me dei melhor em história, né? Mas não sei se eu teria ido tão bem em geografia como fui, no caso de história. E quando eu passei para a faculdade, fui e me lembro a questão de mudar de cidade. Para mim era tudo bem que eu tava mudando de cidade, tava saindo de uma cidade de 10 mil habitantes e indo para uma de 90. Mas eu não via tanta diferença, porque Assis praticamente eu vivia como se fosse uma cidade até menor, porque a Unesp, eu via a Unesp, era dia e noite Unesp. Tanto é que eu começava, porque eu saí do estado e cheguei numa faculdade pública. Assisti às aulas, eu lembro que a primeira aula que eu tive, filosofia. O cara chega lá, começa a falar Aristóteles, Platão, não tive nem aula de filosofia no estado. Caramba! Aí comecei a estudar por conta. As aulas iam até as 9, 10, 9, 10 não, 11 horas, meio-dia. Ficava tarde, ficava até 7, 8 horas da noite todos os dias para tentar repor a defasagem que eu tinha de conhecimento. E me dei bem. Consegui entrar no... Eu sou membro de um medievalista, né? Depois da minha formação do mestrado. Eu sou membro do Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da Unesp, que é o núcleo de estudos antigos mais antigo do Brasil. Quem fundou, acho que o Woody deve conhecer, o Pedro Paulo de Abreu Funari, que é um cara da Unicamp hoje. Ele não ficou só na parte de humanas, de história, ele é um dos primeiros arqueólogos do Brasil, e quando ele deu aula na Unesp, ele fundou lá em Assis. E depois, mestrado, sempre pensei, vou ficar na área de pesquisa. Só na área de pesquisa é gostoso você ficar em casa lendo o dia inteiro, fazendo um monte de pesquisa, biblioteca e tudo mais. Mas depois eu comecei a dar aula. Eu acho que me saí bem, acabei pegando umas escolas legais em Rio Preto, crescendo relativamente, financeiramente também, eu acho que isso ajuda. E realmente, eu acho que eu fiz a escolha, eu não me vejo trabalhando em outra coisa, embora sempre gostei de fazer um monte de outras coisas, mas eu acho que dar aula deu certo para mim. Eu acho que encontrei, gosto de história, gosto de dar aula de história, de falar sobre história, então todo momento eu tô estudando, tô lendo alguma coisa, final de semana, então eu acho que realmente dar aula para mim foi uma coisa de realmente me encontrar e me fazer, sei lá, me reconhecer na minha área, na minha profissão. Eu acho que não tenho tantas experiências fora do campo da academia e de letramento, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa sobre isso, ou sobre a formação, como que é esse campo, vai ser muito semelhante a vários outros professores, mas quem tiver alguma dúvida... Muitos já me ouviram falar também. Não sei. Vocês viram que o Thiago ele usa um efeito na voz para fazer ele ficar mais grave, né? Não é, Woody. O pior é que eu não tô com o meu computador. Eu tô com... vocês sabem que eu uso um monte de computador aqui. Eu tô com outro e a voz fica estranha nesse. Não, eu tô zoando. É estranho. É que a molecada falou, a voz do Thiago é mais grave e tal, né? Não, eu acho que no microfone fica pior. Pior não, fica mais grave, mais grosso. Principalmente nesse computador. O microfone é meio estranho. Pra parecer a voz do Batman, né? Não. É o sonho de todo homem. Molecada, aí, o que vocês querem perguntar? Falem aí pra mim, pro Thiago, pro Alessio. Falem um pouco dos medos que vocês têm, as coisas que vocês escutam que
desmotivam vocês, que fazem você pensar qual que é a angústia que vocês têm, ou perguntem, né, para o Thiago coisas do trabalho dele, da vocação dele, como que foi para ele, mandem aí para nós, por favor. Sem vergonhinha, hein? Se ninguém perguntar nada, eu vou dar uma prova surpresa. Quinta-feira. Mas... Opa. Ô, Thiago. Oi. Formado em História, para você trabalhar com outras coisas, né, como museu, etc., tem que ter um bacharel ou um licenciado pode? Não, na verdade, museu, você tem o museólogo e você tem o historiador. Aí, para museologia, você pode fazer na verdade, museologia hoje, eu acho que só vai ter o curso da USP, que é Ciência da Informação, que te dá habilitação em museologia, aqui no estado de São Paulo. Mas historiador é o curso de bacharel em História. Aí quem te dá bacharel é a Unesp de Franca, a USP São Paulo e a Unicamp. Mas se você fez licenciatura, é só você fazer como se fosse um complemento para fazer bacharel. É como se fosse algumas aulas que você puxa de outro campus. Mas eu acabei escolhendo não fazer. Mesmo assim, eu trabalhei num centro de documentação de pesquisa durante 2 anos, né? Que é o CEDAP, né? Que tem lá em Assis. E você pode, você entra na Unesp, por exemplo, você entra como bacharel, o procedimento para você emendar e fazer licenciatura, você nem precisa prestar de novo vestibular. Não, você já está dentro do campus. Na verdade, uma coisa que pouca gente sabe, se você, por exemplo, passar na Unesp aqui em Rio Preto, você quiser fazer uma matéria da Unesp em São Paulo, sei lá, de artes, na Unesp de Botucatu, você pode pedir, você pede essa matéria como aluno interno, só você vai ter que ir lá viajar e fazer o curso. Mas você pode ficar à vontade e prestar essa prova a qualquer momento. Não é nem prova, perdão. Você pode fazer essa matéria a qualquer momento. Então é tranquilo. Para quem eu falo, você entrou dentro do campo, dentro da Unesp, qualquer campus, você pode transferir internamente, você pode, não gostei de, sei lá, comecei a fazer letras aqui em Rio Preto. Quero fazer letras em Assis, eu quero fazer um curso de humanas, mas em que não seja letras. Você pede transferência interna. Uhum. Depois que você passar dentro do curso, você faz o que você quiser. Ó, a Giane perguntou aqui, Thiago, se você mesmo depois de formado já teve vontade de arriscar em algo completamente diferente. Aí depois eu li a pergunta do João Biló. Sim, já. Então, Giane, bom, eu pensei em fazer gastronomia, mas não para sair da área de história, continuar ainda. Ainda quero fazer gastronomia ou psicologia. São 2 cursos que ainda penso em fazer mais como complemento de estudo, mas antes ainda quero terminar não, né? É que eu tenho boa parte do doutorado pronto, só falta realmente tentar tomar coragem, porque para fazer um doutorado eu teria que ter 2 dias inteiros livres, porque teria que ir para outra cidade, viajar, ter aulas aos sábados, às vezes quinta, terça-feira. Então eu tenho ainda receio de largar as aulas para tentar o doutorado. Então penso em alguma coisa mais para frente, mas fazer alguma coisa completamente diferente eu quero. Quero fazer ainda. Pensei em psicologia ou fazer gastronomia, visto que em Rio Preto ainda tem até a faculdade, né? A Unip ainda fornece, possibilidade, tem o curso de gastronomia no currículo. O do João, a questão do estágio. Então, João, normalmente é o seguinte, todo mundo pensa que estágio em história é apenas dar aula, né? Mas, na verdade, em história, você pode, no caso, por exemplo, eu fiz estágio com bolsa. E na época que eu fui aluno, tive sorte que era uma época que tinha muita bolsa mesmo. Tanto é que eu estava com bolsa no centro de documentação, eles pegavam e ofereciam mais bolsa. Tem mais outra bolsa para mudar de projeto. Tem outro projeto de tal pessoa. Então, você tinha várias possibilidades de fazer estágio. Eu fiz estágio no meu primeiro ano de faculdade. Eu conto a história que tem coisas que você tem sorte na vida, né? Porque quando eu entrei na faculdade, em fevereiro, né? Umas 2 semanas antes eu ganhei um livro. O livro chama Histórias do Heródoto. E eu peguei e ganhei esse livro, um livro relativamente grande, bem grande, mais de 1000 páginas. Eu tava, já tinha pedido demissão do material de construção, tava em casa, falei, quer saber? Eu vou ler esse livro.
Eu li antes de entrar na faculdade. Passou uma semana de aula, 2, prova para estágio na biblioteca. A prova era exatamente o livro do Heródoto. Tipo, o livro do Heródoto era baseado no livro dele. Histórias, e eu lembro que era sobre o 12º capítulo, porque cada capítulo era sobre o nome de um dos deuses gregos. E o 12º capítulo era exatamente sobre aquilo que era após guerras médicas, guerra entre os persas e os gregos. E como Heródoto via a sociedade grega ao vencer os persas. Nossa, eu lembro dessa prova. A hora que eu fiz a prova, eu passei em segundo, porque era um aluno do quarto ano que havia passado em primeiro, e eu, no primeiro ano de História, acabei pegando essa bolsa e eu trabalhei na biblioteca. Era um projeto um professor que havia falecido, e ele tinha deixado 13 mil livros para a Biblioteca de Assis. E nós tínhamos que catalogar livro por livro. Então, pegar o livro que ele deixou, ver o título, colocar na base de dados da Unesp, que chama Atena, e depois disponibilizar para os alunos pegarem. Então, eu tinha que trabalhar 2 horas por dia. Era um salário pequeno, mas já dava para se manter. Então, meu primeiro ano, eu consegui 1 ano de bolsa na biblioteca, estagiando. Mas tem outras bolsas de pesquisa para, por exemplo, o Santander tem muita bolsa de pesquisa dentro da Unesp, porque é um vínculo que a Unesp tem com o Santander, que é o seguinte: quase todas as Unesps têm um Santander dentro. E o Santander não paga aluguel. Ao invés de pagar aluguel, ele fornece bolsa de estudo para os alunos para compensar aquele aluguel que ele paga dentro do campus. Então, sempre tem essas bolsas Santander. Se eu não me engano, o da biblioteca foi uma bolsa Santander que fornecia. E depois teve algumas provas de seleção para o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, que é o CEDAP de Assis. É o maior centro de documentação do interior paulista, tem 12 mil metros quadrados. Ali tem acervo da Folha de São Paulo, mais acervo da Folha de São Paulo do que a própria Folha, porque o acervo da Folha de São Paulo chegou a pegar fogo lá em São Paulo. Então, eles têm em Assis os originais, que depois faz... o que faz o centro de documentação? Você pega, guarda documento, guarda papel. É curioso que a Unesp mantém um centro de documentação em Assis, mas o curso de arquivologia que trabalha com o centro de documentação é em Marília. Então, os alunos de Marília iam para Assis para estudar, para trabalhar. Mas, João, estágio não falta. Se você quiser dar aula mesmo, muitos amigos meus começaram a fazer estágio durante o 2º, 3º ano, dando aula na cidade, cursinho, tem um cursinho da Unesp mesmo, tem cursinhos mesmo de escola particular que acaba contratando esses alunos. Bom, mais alguma dúvida relacionada à história? Eu sei que não é a matéria mais desejada por nós não, pelos alunos, mas é legal que coisa no Domo sempre teve alguém que queria ou quer história, né? Ou às vezes tem história como segunda opção, né? Muitos têm como segunda opção. Só o Marquinhos de Química falou que dormia na aula de História e Sociologia. Mas deixa ele para nós, a gente pega ele depois. Eu até gosto, porém preciso focar mais, o João falou aqui. Mas é hábito. Eu acho que um pouquinho da história, quando tiver aula presencial, fica mais dinâmico, porque realmente da história com o computador não tem como mudar a tonalidade de voz, parece que sempre tá ao mesmo jeito, ficar sentado. Eu detesto dar aula sentado, mas é estranho. Até não voltar, vai demorar um tempo. Gente, nós estamos chegando no combinado nosso do final, que é 8h30. Queria ser mais algum aluno quer comentar, perguntar alguma coisa, mandar alguma aí, antes de a gente encerrar. Quiser abrir o microfone aí. O João perguntou como foi aprender a desenhar os mapas. João, não, na verdade, os mapas é com geografia. Eu aprendi a desenhar várias outras coisas. Aí o mapa foi consequência. Os mapas mesmo é geografia. Mas... Quando eu vou usar mapa, cara, eu abro o slide. Eu não consigo desenhar nem a pau. Chama atenção, né? Por isso que eu acabo fazendo. É muito legal. Eles não lembram uma arte, né? Eles não lembram da aula, mas eles lembram
não lembram a aula, mas eles lembram do desenho daquela aula. Sim, eu acho o máximo, cara. Eu sempre paguei pau pro professor que desenhava mapa. É uma arte, né? Mas eu, cara, terrível. Eles falaram pro Alessio também responder como que foi aprender a desenhar mapa, se tem alguma técnica secreta aí. Não, eu não sou muito bom para desenhar mapa, não. E hoje em dia eu tenho a seguinte técnica: vamos projetar que ganha tempo. Se a gente não termina a programação, manda a projeção do mapa, muito mais rápido. Eu tive um amigo que eu trabalhei em outra escola, o cara desenhava um mapa mundi perfeito. Qualquer lugar, ele era muito bom, só que gastava, ao meu ver, ele ficava meia hora desenhando o mapa, e aí ficava 20 minutos de aula, aí não dava certo. Eu pegava um mapa e falei assim, não, eu poderia até tentar aprender, mas eu falei assim, não, nós temos uma programação e para mim ia perder muito tempo, então eu nem tentei. Aprendi a desenhar um mapa de São Paulo, para mim estava bom, hoje eu fui tentar desenhar para uma porcaria. É que tem gente que consegue desenhar rápido, né? O Thiago é bom em desenhar, eu já vi já. Tem gente É verdade, que tem eu já dom, vi Thiago também. tem que ter dom. Eu tinha uma colega de biologia, cara, que ela adorava desenhar o corpo humano e tal. Quando ela acabava de desenhar, já acabou a aula. Ficava para a próxima aula a explicação. Mas quando a pessoa legal. consegue fazer rápido, é legal pra caramba, né? Tem que ser meio. Metade da aula lousa, metade... Exatamente. Bom, gente, estamos no nosso horário aqui, né? Então eu queria agradecer muito ao molecado que participou, os alunos de fora do Domus que estão aqui assistindo a gente. Muito obrigado. A partir de amanhã vai ter uma chamada no final para vocês entrarem e responderem, né? E quem participando depois vai ganhar uma bonificação. Mas amanhã, como eu disse, primeiro vamos falar de engenharia, das 6h30 às 7h30, né? Vai ter engenharia mecatrônica, mecânica, engenharia agrônoma e zootecnia. E depois, às 7h30, né, vamos ter um economista, vamos ter um irmão falando de marketing digital, essas carreiras digitais que estão na moda, né? Mas eu queria agradecer muito aos nossos alunos e agradecer especialmente ao Alessio, o Thiago e o Marquinhos, que não está mais aqui, né? Mas agradecer muito vocês por terem participado aqui, gente. Valeu mesmo. É muito legal isso, essa experiência compartilhada, acho que engrandece muito, né, as experiências pessoais dos nossos alunos. Então, vou passar aí para o Alessio e para o Thiago se despedirem, deixar uma mensagem final para a molecada aí, daí eu fecho. Alessio, vamos seguir para a ordem alfabética, mais fácil? Valeu. Um beijão para todo mundo, pessoal. Obrigado aí pela presença. Tá, boa noite, até quarta-feira. Quarta-feira estamos aí. Beleza? Valeu. Bom, então, boa noite a todos. Valeu pela participação. Desculpa ter chegado um pouquinho atrasado aí hoje. Tranquilo. O horário que eu cheguei é um pouquinho tarde. Eu vou tentar entrar amanhã também participar, mas até quarta ou até amanhã, né? Se der certo. Falou, pessoal. Molecada, brigadão para todo mundo. Boa noite para vocês. Juízo,